Pode falar. Fala, galera. Muito boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de Excel. Aqui quem fala é o Marcos. E, bom, a live de hoje vai ser uma live com uma pegada um pouquinho diferente, mas atendendo a pedidos aí de vocês, especialmente aí a galera que é inscrito no nosso canal, acompanha os nossos conteúdos. A gente sempre faz modelos de planilhas em Excel e a gente tem recebido sempre muitos feedbacks positivos de vocês com relação a essas planilhas. A gente já fez planilha de controle de estoque, fluxo de caixa, controle financeiro, enfim, vários tipos de modelo. E a gente recebe muitos feedbacks positivos e isso é muito legal, a gente fica muito feliz com isso. Mas uma coisa que é unânime para todo mundo a gente sempre vê nos comentários, né, a galera pedindo. Tem como fazer um vídeo também mostrando um passo a passo de como fazer essa planilha? Tem como mostrar como fazer essa planilha do zero e tudo mais? Então, é exatamente isso que a gente trouxe aqui na live. Vou trazer para vocês um dos modelos de planilha que a gente criou. Eu vou trazer aqui para vocês como a gente cria do zero todo passo a passo. Tudo bem, galera? Então, antes da gente começar, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo direitinho, se está tudo certo por aí. Deixa aí já nos comentários, antes de eu dar os primeiros avisos, queria saber de vocês se está tudo certo, se está tudo tranquilo. Eu estou aqui, do meu lado, eu estou com o João aqui, ele vai ficar nesse comecinho aqui agora, ajudando um pouco. Então, fala, galera! Tá aí o João, hoje ele tirou uma folguinha, hoje quem vai estar aqui sou eu. Mas eu vou estar aqui olhando os comentários também, então já deixa aí se está tudo certo, está tudo tranquilo. Deixa aí nos comentários, vou ler uma água aqui enquanto vocês vão colocando aí se está tudo certo, tudo tranquilo, com áudio, com vídeo e tudo mais, beleza? Tem gente de tudo que é lugar, Marcos. Tem gente de Luanda, na Angola. Tem gente de São Paulo. Legal. Tem gente do Belém do Pará. Coloca aí, galera, de onde você está assistindo essa aula para a gente saber. A aula hoje vai ser muito bacana. A gente sempre pega esses primeiros minutinhos da aula para dar alguns avisos importantes e para testar a conexão também. Então, o conteúdo, efetivamente, começa daqui uns 3, 4 minutinhos. Por enquanto, só dar alguns avisos que são muito importantes para quem vai assistir a aula. Show de bola, tudo certo? Show de bola, galera. Então tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, é o seguinte, antes de mais nada, é muito importante a gente dar alguns avisos aqui iniciais, até para vocês, para a gente alinhar aqui expectativas com relação a essa aula. Como eu falei para vocês, essa é uma live, é uma aula aí, em resposta a muitos pedidos de inscritos do nosso canal, de muitos seguidores nossos, com relação à construção das planilhas que a gente libera para vocês. Tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você não conhece essas planilhas, dá uma olhada lá, depois de acabar essa live, dá uma olhada que a gente tem vários modelos de planilha diferentes. Só que uma coisa que o pessoal pede bastante, como eu falei, é como construir essas planilhas do zero. Então, o pessoal pede bastante, né? E nos vídeos que a gente faz para disponibilizar as planilhas, com 20, 30 minutos é um pouco difícil a gente montar essas planilhas do zero. Mas, como a gente teve muito pedido e a gente sabe também que é uma coisa legal de fazer para vocês, né, em linha aí do que vocês esperam da gente, então a gente decidiu aí aproveitar essa live para poder, em algumas lives aí, criar essas planilhas do zero, para poder mostrar para vocês tudo passo a passo, como a gente criou, até para vocês não só terem disponível a planilha, como vocês também possam fazer adaptações, fazer qualquer coisa aí que vocês precisem para poder adaptar para cada caso de vocês. Mas vamos lá, galera, só para a gente começar alinhando, então, algumas coisas. Primeiro ponto, essa live aqui, ela vai ficar gravada, tá? O que eu quero dizer com isso? É muito importante que vocês, se vocês estiverem com o Excel aberto aí, fecha agora, presta atenção na live, porque eu vou mostrar aqui todo passo a passo para vocês, explicar tudo aqui para vocês, como montar essa planilha. Mas é muito importante que vocês prestem bastante atenção. Então, como essa live vai ficar gravada, é importante que vocês prestem atenção e quando essa live finalizar, vocês podem aproveitar para praticar no computador de vocês, tá? Para vocês conseguirem aproveitar ao máximo. Então, esse aí é o primeiro aviso para vocês. Quando a live terminar, vai ficar tudo disponível para vocês aqui poderem assistir de novo. Beleza? Segunda coisa muito importante. Nessa primeira live aqui de construção dessas planilhas, eu vou montar a planilha de controle de estoque. Tá? Então, a gente vai começar do zero e vai chegar até a versão completa da nossa planilha de controle de estoque. Só que para a gente conseguir aproveitar ao máximo esse tempo de 2 horas, eu não vou explicar todos os conceitos do zero. Tá? Eu vou partir do princípio que você já tem conhecimento aí de algumas coisas, como fórmula C, fórmula soma C, formatação condicional. Então, basicamente, nessa aula a gente vai falar sobre muita coisa.
tá? Como eu falei, a gente vai falar sobre gráficos, validação de dados personalizada, formatação condicional, fórmula C, fórmula soma C, enfim, vai ter bastante coisa mesmo. Só que seria muito complicado nessas 2 horas que a gente vai ficar aqui, falar para vocês de tudo do zero, tá? Então, essa live vai ter um conteúdo um pouquinho mais avançado, mas podem ficar tranquilos, tá? Porque como essa live vai ficar gravada e a gente também vai deixar todo o material disponível aqui para vocês de vídeos que vocês vão precisar assistir para poder acompanhar e tirarem dúvidas, então vocês podem ficar 100% tranquilos, tá bom? Mas eu vou fazer aqui o máximo para fazer essa live o mais passo a passo possível e sempre vou tentar aqui olhar o chat para ver qualquer dúvida que vocês tenham. Tudo bem, galera? Então é muito importante essas 2 coisas. Então, agora sim, a gente pode aí começar. Na verdade, eu queria começar, antes de a gente de fato começar a aula, eu queria saber de vocês, se vocês pudessem classificar o nível de Excel de vocês. Vamos lá, de 1 até 5. Então, imagina aí que 5 seria, vocês sabem tudo sobre Excel, vocês estão aqui, vocês já até fizeram essa planilha do zero, então vocês sabem tudo, vocês só estão aqui de bobeira. Então, nível 5, sei tudo de Excel, nível 1, não sei nada de Excel, caí aqui de paraquedas. Então, se vocês pudessem classificar o Excel de vocês de 1 a 5, qual que vocês classificariam? Deixem aí nos comentários só para eu saber. Então, quem acha que é nível 5, nível 4, vai deixando aí nos comentários que eu vou dar uma olhada. Ó, já começou aqui, o Gabriel falou que é nota 5, o Matheus falou que é nota 1, Top. Alexandre 3, teve alguém que falou que é nota 6, o Marcos. Nota 6? Nota 6. Galera, é o seguinte, galera que é nota 5, nota 6, como eu falei, daqui a pouco eu vou ficar aqui sozinho, o João vai sair aqui, mas galera aí que é nota 5, nível 6, vai me ajudar aqui com dúvidas no chat, tá? Então, quando a galera começar a perguntar, vocês vão ajudar aí também, que vocês são feras. Então, nível 5, alguém aí, nível 4, nível 3? Nível 4, nível 3, a maioria eu acho que está entre o nível 2 e o nível 3. Tem muita gente falando que é nível 3. Legal, galera. Então, galera nível 4 e nível 5 vai me ajudar aí com dúvidas no chat também. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos para a aula, chega de enrolação, vamos finalmente para a nossa aula. Então vamos lá, como eu falei para vocês, eu vou construir com vocês essa planilha de estoque do zero. Tá? Ela já está aqui na minha tela, na verdade esse aqui é o modelo pronto, tá? Que foi o que a gente disponibilizou para vocês. Se vocês não baixaram essa planilha, ela vai ficar disponível aqui para download também, um vídeo com uma descrição certinha de como utilizá-la. Vocês vão ter aqui embaixo também, mas nessa aula aqui eu vou fazer tudo do zero. Então, basicamente, o que a gente vai construir aqui? A gente vai construir a nossa planilha de estoque, mais ou menos com esse modelo aqui, tá? Eu vou tentar seguir o máximo possível nesse tempo que a gente vai ficar aqui junto. Então, tem lá essa capa com esses botões aqui, que a gente pode acessar as abas. Então, quero cadastrar um novo dado. Clico aqui nesse hiperlink, vou cair lá na minha tabela de produtos. Tabela de fornecedores, tabela de lojas, enfim. Tudo que a gente vai precisar para fazer aí um bom controle de estoque. Legal? Para fazer essa planilha, eu não vou começar exatamente do zero, mas eu vou partir aqui de dados já fictícios para a gente também poder otimizar o nosso tempo. Legal? Então, a ideia é a gente chegar nisso daqui, tá? Mas eu já vou partir de uma planilha aqui com alguns dados para a gente poder otimizar. Então, eu vou trocar aqui de tela para a gente poder começar lá na nossa planilha em branco. Só dar um aviso, galera. Lembrando que essa pasta de trabalho, esse arquivo que o Marcos está usando durante a aula, está disponível para download. Então, quem quiser pode clicar na descrição do vídeo, aqui embaixo da tela. Se você olhar, tem escrito, tem uma setinha para baixo, né? E aí você tem vários links. E um dos links é para fazer o download gratuito da planilha e praticar. Nossa sugestão é, não tenta fazer durante a aula. Aproveita a aula para realmente prestar atenção, aprender, e aí depois você faz o download e tenta praticar, lembrando que essa aula vai ficar gravada para sempre. A gente vai deixar ela no canal para quem quiser poder assistir e assistir quantas vezes quiser. Não é isso, Marcon? É isso aí, João. Galera, como o João falou, e repetindo, todo o arquivo, todo o material dessa aula vai ficar disponível aqui para download para vocês. Tá? Então, pode ficar tranquilos aí que vocês vão poder depois acessar o material e também praticar aí depois que essa live acabar e ela vai ficar disponível para vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos finalmente começar. Seguinte, pessoal, por que fazer uma planilha de controle de estoque? Essa aí é a primeira pergunta. Então, uma planilha de controle de estoque é muito importante, tá? Para qualquer loja, para qualquer empresa que vende produtos, para garantir que o que você está vendendo, você tem estoque. Isso parece um pouco óbvio, né? Mas tem muitas situações onde as empresas não têm exatamente esse tipo de controle, apesar de ser uma coisa muito, muito importante. Então, só para dar um exemplo que provavelmente vocês já devem ter passado por aí. Então, isso aí já aconteceu pelo menos comigo. Então, imaginei que vocês foram no shopping, numa loja de tênis, loja de sapato. Aí vocês chegaram lá na loja e aí vocês já estão rodando o shopping já há horas
E aí vocês estão procurando para aquele tênis, tênis bolado, e aí vocês finalmente encontraram lá na vitrine da loja. E aí vocês, beleza, então é esse tênis aqui. Vocês já começaram a imaginar, já usando aquele tênis e tudo mais. E aí vocês chegam na loja, falam com o vendedor e falam, ó, eu quero aquele tênis ali, tamanho 42. Aí o que o vendedor fala? Beleza, eu vou lá buscar. E aí você senta lá na cadeirinha e aí fica lá esperando. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E aí daqui a 15, 20 minutos, volta o vendedor com 10 caixas, né? E aí você já sabe o quê? Provavelmente que aquele produto, aquele tênis que você queria, não tem. E é isso, galera. É muito, muito, muito frustrante, né? A loja não ter esse controle, né, acaba frustrando o cliente. Então, é muito importante que a gente tenha esse controle de estoque para garantir que o que a gente está se propondo a vender, a gente tem em estoque. Tudo bem? Então, com isso, a gente vai partir para começar a criar a nossa planilha. Então, galera, vamos lá, para a gente começar de fato. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me vendo? Tá tudo certo? Vou esperar só mais um minutinho aí para ver se tá tudo tranquilo. Então, deixa aí nos comentários. Vou beber uma água enquanto isso. Tudo tranquilo? Beleza? Show de bola então, galera. Então vamos lá. Então vamos começar agora. Pessoal, seguinte, como eu falei para vocês, eu já tenho alguns dados ali na minha planilha, só para a gente poder entender quais são as informações que a gente tem ali. Eu tenho informações de produtos, nessa aba aqui de produtos, são dados fictícios, tá? Eu tenho informações de fornecedores, tá? Também são dados fictícios, informações de lojas, informações com as entradas, né, de todos os produtos que eu comprei para poder vender e todas as saídas ali de vendas, né, basicamente, que eu tenho na minha loja. Primeiro passo aqui, galera, é o seguinte. Eu vou começar, a gente vai começar primeiro tentando entender quais são as informações que são importantes para a gente conseguir ter um bom controle de estoque. Então, quando a gente pensa em controle de estoque, a gente está pensando basicamente em quê? Em produtos que a gente vai vender, em fornecedores de quem a gente vai comprar aqueles produtos e lojas que vão vender aqueles produtos, tá? Sejam lojas ou sejam revendedores. Então, já comecei aqui com a minha tabela de produtos, tá? Vamos começar bem fácil, tá? Bem tranquilo aqui. Primeiro, apenas formatando essa tabela, essa planilha. Então, basicamente, o resultado que eu quero chegar aqui, ó, mudei de aba. O resultado que eu quero chegar aqui é esse resultado da minha planilha de produtos aqui, do meu arquivo já pronto, tá? Eu vou criar ali uma formatação básica, tá? Deixar aquela planilha um pouquinho mais apresentável e a gente vai apresentar também o primeiro conceito da aula, que vai ser a formatação de tabela, tá bom, galera? Então, vou voltar aqui agora. Voltei aqui para minha aba de produtos e agora sim eu vou começar. Legal? Pessoal, só para eu saber aqui certinho, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou perguntando várias vezes, só para saber se está tudo ok, se está tudo tranquilo, se a internet está ok. Deixa aí nos comentários. Tá? Eu vou esperar só mais um pouquinho, tomar uma água. Deixa aí nos comentários para eu saber se está tudo certo, tá? Eu estou de olho aqui para saber se está tudo tranquilo. Então, deixa aí nos comentários para eu saber. Vocês estão me ouvindo direitinho? Para eu poder começar. Tá tudo tranquilo? Beleza. Perfeito. Beleza. Vamos ver falar aqui comigo agora. Show, galera. Então, vamos lá. Vamos, de fato, começar agora e aí sem mais enrolação. Seguinte, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é formatar essa minha planilha, tá? Para a gente chegar ali mais ou menos parecido com o que a gente tinha na aba de produtos, eu vou fazer algumas formatações iniciais aqui que vão ser semelhantes em toda a planilha. Primeiro passo aqui, galera, eu já vou dar um zoom aqui para a gente poder conseguir visualizar melhor ali. Então, primeira coisa, tá? Algumas formatações básicas, pessoal. Nada demais também, porque a gente já fez algumas aulas sobre como criar um dashboard, uma planilha formatada, bonitinha e tudo mais. Inclusive, foi o tema da live de 2 semanas atrás do João, tá? Que eu recomendo vocês assistirem também. Aqui eu vou fazer algumas formatações mais iniciais. Então, primeira coisa, eu vou só aumentar aqui um pouquinho, tá? Essa primeira linha, só para a gente ganhar um espaço ali, como se fosse criar um cabeçalho. E já vou selecionar essa primeira linha daqui. E lá, na página inicial,
eu vou vir aqui, ó, nesse baldinho de formatação e vou colocar ali uma cor, tá? Por enquanto, não vou fazer nada demais, beleza? Segunda coisa aqui, basicamente, é formatar essa minha célulazinha aqui, que tem a informação de cadastro de produtos. Eu vou colocar ela ali um pouquinho maior. Vou vir aqui nesse símbolozinho aqui de fonte e vou colocar um branco ali para poder melhorar a formatação. Beleza. Próximo passo aqui, colocar um negrito e fazer um alinhamento aqui, tudo na página inicial. Até agora, nada demais, tá? Esse aqui não ficou legal, vou deixar assim mesmo. Então, formatei ali no meio, centralizei no meio e aqui à esquerda. Legal. Próximo passo aqui vou chegar nessa linha 2 aqui, vou reduzir um pouquinho a largura dela, tá? Clicando ali com o mouse, como se eu fosse criar ali um rodapézinho. E aqui, com a linha selecionada, vou lá no baldinho e vou colocar esse amarelinho aqui. Legal? Beleza. Bom, próximo passo aqui agora, galera, a gente começar o nosso primeiro conceito, que é a formatação de tabela. O que é a formatação de tabela? Eu tenho aqui na minha tabela de produtos, na minha aba de produtos, as seguintes informações. Eu tenho ali a informação do item, tá? Do produto, né? O item que eu vendo na minha loja, qual é o código desse produto, qual é a unidade de medida, qual é o estoque mínimo, tá? Então imagina aí que a gente está trabalhando com estoque mínimo de produtos para garantir que a gente não vai ter nenhum problema com as vendas, qual é o custo unitário e qual é o preço unitário, tá? Opa! Cliquei ali um sem querer. Voltei, galera. Então tá lá, custo unitário e preço unitário. Para deixar esses dados aqui mais apresentáveis, eu vou formatar esses dados como tabela, tá? E aí, o que é a formatação de tabela? Ela tem basicamente duas funcionalidades. Primeiro, deixar a planilha um pouquinho mais bonita. E segundo, ela tem alguns recursos muito interessantes que são legais da gente saber para a gente poder usar a nossa planilha de maneira mais avançada, tá? Legal. Então, vamos lá. Como é que eu faço para formatar esses dados aqui como tabela? Eu vou selecionar minha tabela, tá? E para isso eu vou usar o atalho Ctrl Shift barra de espaço. Então, Ctrl Shift barra de espaço, beleza? Feito isso, eu vou lá na página inicial, tá? Página inicial, vou vir aqui em formatar como tabela. Legal? E aí lá eu tenho as opções de várias formatações de tabela. Aqui a gosto, não vou ficar muito tempo aqui. Vou escolher, por exemplo, essa primeira daqui, que é esse branco com cinza. Tá? Formatei ele como tabela. E aí tá lá. Ele já reconheceu ali a minha tabela, os dados ali que ele vai formatar como tabela. E agora, então, minha tabela tem cabeçalhos, vou clicar em OK e tá lá. Ele formatou bonitinho. Legal? Que outras coisas eu posso fazer aqui para deixar melhor formatado? Eu posso centralizar esses dados aqui no meio, né? Deixar ali um pouco melhor a visualização. Então, vou lá na guia Página Inicial. E lá na página inicial, eu vou vir aqui nessas opções de formatação de alinhamento. Então, cliquei aqui para alinhar no meio. E aqui também já ficou um pouquinho melhor. Tudo bem, galera? Legal. Agora, só para a gente finalizar, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa linha 6 aqui, ó. Cliquei ali na linha 6, arrastei um pouquinho e aí tá lá. Já melhorou a visualização do meu cabeçalho também. Aí, para fechar essa parte de formatação, eu vou lá na guia Exibir. E lá na guia Exibir, eu vou vir aqui em linhas de grade e vou desmarcar, tá? Então, desmarquei a linhas de grade. Inclusive, aqui na guia Exibir, eu tenho outras opções para deixar a minha planilha até um pouco mais limpa e apresentável. Eu tenho ali a barra de fórmulas, que eu posso tirar. E eu tenho também a barra de títulos, que eu posso tirar, tá? A barra de títulos são essas letras, esses números, que ficam aqui em cima. E a barra de fórmulas, essa barra aqui onde a gente visualiza as fórmulas. Tudo bem, galera? Então tá lá. Por enquanto, o que eu fiz? Formatei o cabeçalho da minha planilha e formatei esses dados aqui, ó, como tabela. Então, por enquanto, galera, tá tudo tranquilo, tá tudo bem? Alguma dúvida? Estou aqui olhando os comentários agora para saber se está tudo certinho. Então, avisa aí se está tudo tranquilo, se vocês têm alguma dúvida. Enquanto isso, beber uma água aqui. Tudo tranquilo? Show, beleza, tudo certo. Legal. Show de bola, galera. Então, tá tudo certo, vamos continuar. Pessoal, como eu falei, eu formatei esses dados aqui, ó, da minha planilha como tabela. Isso, além de deixar o meu visual um pouco mais bonitinho, ele serve também
para a gente usar alguns recursos um pouco mais avançados quando a gente for especialmente criar fórmulas, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, trabalhar com formatação de tabela torna os nossos cálculos muito mais claros e otimizados. Putz, não estou entendendo, não consegui visualizar. Calma que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas vamos começar aqui com algumas vantagens básicas da formatação de tabela. Tá? Primeira coisa, como que eu sei que esses dados aqui estão formatados como tabela? Eu vou fazer essa formatação aqui várias vezes na planilha, galera. Então pode ficar tranquilo que vocês não pegaram, eu vou repetir, tá bom? Mas vamos lá. Algumas vantagens da gente trabalhar com formatação de tabela. Primeiro, imagina que eu queira aqui, ó, nas colunas de custo e preço, eu quero formatar essas duas colunas, tá, dessa tabela, como moeda. Então, como é que eu faço? Como é que eu poderia fazer aqui para selecionar essa coluna? Então, quero selecionar essa coluna de custo unitário e depois a coluna de preço unitário. Para isso, eu vou usar o atalho Ctrl espaço, tá, para selecionar uma coluna. Mas olha a diferença de eu usar esse atalho numa célula vazia, aqui na minha planilha, e usar dentro ali da tabela. Olha só que legal. Se eu selecionar uma célula em branco ali da minha planilha e usar o atalho Ctrl espaço para selecionar toda aquela coluna, repara o que ele fez. Ele selecionou, de fato, toda a coluna da planilha. Tá? Agora, imagina se eu fizesse aqui na minha tabela, nos meus dados formatados como tabela. Se eu usar o Ctrl barra de espaço, olha o que aconteceu. Ele selecionou apenas os dados ali daquela coluna da minha tabela. Tá? Então, isso aí é bem legal, porque a tabela para o Excel ele é um objeto diferente. Tá? Um objeto ali que a gente consegue fazer algumas coisas diferenciadas que a gente não faria, por exemplo, dentro da nossa planilha. Tá? Então, eu usei o Ctrl espaço para selecionar a coluna, ele selecionou só a coluna da tabela. E aí, se eu der agora um Shift seta para a direita, para selecionar a minha coluna da esquerda de preço, ele já selecionou ali também só a coluna da tabela. Legal? E aí, agora eu posso ir lá na guia página inicial e aqui trocar a opção de geral para moeda. Legal? Então tá lá. Então, por enquanto, tá tranquilo, né? Outras vantagens ali da formatação de tabela. Imagina que eu quisesse adicionar ali um novo produto. Então, vim aqui embaixo, ó, e eu quero adicionar um novo item. Por exemplo, agora eu vendo pastel. Então, vou chegar ali no final da minha tabela, tá? Ali embaixo do joelho, e vou escrever pastel. Então, ó, escrevi pastel. Quando eu der Enter, olha só o que acontece. Ele automaticamente cria ali uma linha para mim, tá? Já formatada com aquele formato que eu já tinha na linha anterior, tá? Então, repara que ele estendeu automaticamente. Vou repetir. Vou dar um Ctrl Z para desfazer, e eu vou adicionar ali um novo produto. Por exemplo, pastel. Quando eu der Enter, ele já criou ali, ó, uma nova linha para mim. Tá? E aí eu poderia preencher ali as informações. E aí o legal dessa formatação é, se eu tivesse formatação condicional naquela tabela, se eu tivesse fórmulas, se eu tivesse formatação, tudo se estende automaticamente. Então, eu vou continuar ali. Por exemplo, pastel, o código P300 é unidade, o estoque mínimo ali vou colocar 5, o custo unitário é 1 e o preço unitário é 2. Repara que automaticamente ele já colocou ali a formatação para mim. Tá bom? Bem legal, né? Então, formatação de tabela tem alguns recursos bem interessantes. Outra coisa bem legal aqui também da formatação de tabela. Imagina que aqui, ó, do lado da minha planilha, eu tivesse dados ali, tá? Tenho ali informações. Por exemplo, uma tabela com nome, tá? Uma tabela com nome e idade. Imagina que a gente tem uma planilha com várias tabelas. E aí essa tabela começa aqui, tá? Imagina que eu tivesse aqui, ó, o nome, sei lá, vou pegar o nome aqui da galera que está no chat. Lucas, então peguei ali o Lucas, nome Lucas, Renato e Júlio. Então tem lá essa tabela. E aí vou chutar aqui a idade de vocês, tá? Não fiquem tristes comigo. Vou botar salário, para vocês ficarem felizes. Então tá lá, salário. Salário. Lucas ganha 10 mil reais, Renato 50 mil e Júlio 100 mil reais. É o chefe aí da galera. Onde eu quero chegar aqui? Imagina o seguinte, imagina que eu quisesse excluir apenas essa linha aqui da minha tabela, tá? Eu quero excluir apenas a linha dessa tabela, e não a linha da planilha inteira, porque se eu fizesse isso, eu ia perder essas informações. Então, repara o que eu posso fazer. Eu posso
selecionar apenas a linha da tabela, usando o atalho Shift barra de espaço. Então, ó, Shift barra de espaço, ele selecionou a linha inteira. E agora, quando eu der um Ctrl menos, repara que foi tão rápido que vocês nem viram, né? Vou dar um Ctrl Z. Ó, Ctrl menos, ele excluiu apenas a linha ali daquela tabela, tá? E ele manteve intacto ali os valores da minha outra tabela. Legal? Então, esses aí são alguns recursos interessantes de tabela e a gente vai trabalhar bastante com isso. Tudo bem, galera? Então, a gente começou aí mais simples, tá? Fazendo uma introdução do primeiro conceito da aula, que é a formatação de tabela. Eu sempre recomendo que vocês utilizem essa formatação, porque ela tem esses vários recursos, tá? A gente vai ver muitos outros mais para frente ainda nessa live. Tudo bem? Pessoal, só para saber, para a gente prosseguir. Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Manda aí nos comentários, que eu estou atento aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por enquanto, avisa. Porque daqui a pouco a gente vai começar a ligar ali a quarta e a quinta para a gente poder ir um pouquinho mais rápido. Agora a gente só fez uma introdução. Tudo tranquilo até agora? Legal. Tá, pessoal, só um aviso, tá? Eu vi aqui que tiveram algumas pessoas que falaram que chegaram agora, tá? A gente acabou tendo um contratempo na hora de avisar os alunos, o pessoal, sobre a live, tá? Então, algumas pessoas receberam um e-mail com a live começando às 7 horas, outras pessoas receberam um e-mail da live começando às 8 horas, tá? A gente começou no horário que a gente tinha inicialmente avisado a vocês, que era o horário de 7 horas, tá? 19 horas. Para a galera que chegou um pouco depois, seja porque achou que era às 8 horas ou porque só conseguiu assistir agora, pode ficar 100% tranquilo que essa live vai ficar gravada, tá, pessoal? Então, quando acabar essa live, ela vai ficar disponível no nosso canal. Então, podem ficar tranquilos, quem está chegando agora não vai perder nada. Continua assistindo aqui, que depois vocês vão poder assistir com calma também, tudo bem? O arquivo também vai ficar disponível para download, então podem ficar tranquilos. Só dar um aviso. Galera, aqui é o João, ó, alguns me conhecem, e quem errou o e-mail fui eu, hein? Eu sou o culpado. Então a culpa não é do Marcos, eu que errei, foi mal, e a aula vai ficar gravada, então vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. O Marcos, na minha opinião, é um dos melhores professores de Excel do Brasil, ele que preparou essa planilha, então prestem atenção em tudo que ele falar, porque o cara é muito brabo e sabe muito. Marcos, perguntaram se a planilha que está bloqueada, se você vai ensinar a desbloquear, alguma coisa assim. Galera, a planilha não está bloqueada. Tá? A gente disponibilizou ela sem senha nem nada, tá? A gente pode até atualizar o link para download, que vai ficar disponível aqui também na descrição do vídeo. Mas ela não está bloqueada, tá? Ela está 100% aí disponível para vocês poderem. Eu acho que algumas pessoas tentaram fazer o download e tinha alguma coisa bloqueada. Eu vou pedir então para a gente atualizar o link lá. Tá, show. Então, galera, quem teve problema aí com abrir o arquivo, a gente vai atualizar o link, tá bom? Para garantir que está tudo certo, não tem senha, não tem mistério, não tem truque, não tem nada. Tá? É tudo 100% aberto para vocês. Tudo bem, galera? Então, beleza? Tudo tranquilo? Galera, show de bola, galera. Então, bora lá, bora continuar então. Então, pessoal, com isso a gente finalizou a nossa planilha de produtos. As abas de fornecedores e lojas são muito semelhantes, tá? Então, ó, fornecedores, eu tenho informações de fornecedores, tá? Qual a empresa do fornecedor, qual é o telefone, qual é o e-mail e qual é o endereço, tá? Que vocês vão cadastrar as informações que vocês quiserem, tá? E aqui em lojas a gente também tem as informações ali de qual é a loja que vai fazer a venda, qual é o telefone da loja, telefone de contato, e-mail, endereço e tudo mais. Vocês podem colocar as informações que quiserem. Então aqui, pessoal, é muito semelhante, tá? Aqui a gente vai continuar muito parecido com o que a gente fez aqui na aba de produtos. E aí só uma última coisa aqui que é legal na formatação de tabela é o seguinte: quando eu crio a formatação de tabela, lá em cima, lá na guia, lá nas guias, né, a página inicial, inserir e tudo mais, ele cria uma nova aba aqui chamada Design da Tabela, tá? Então ali tem alguns recursos bem interessantes da formatação de tabela que eu recomendo vocês darem uma olhada depois para vocês poderem brincar com isso daqui. A gente tem vídeos no canal também, vocês podem assistir, tá? Então se vocês quisessem alterar o estilo da tabela, vocês poderiam por aqui, tá? Se vocês quisessem colocar linhas de totais, ó, linhas de totais é uma coisa bem legal também. E outro recurso bem interessante eu posso dar um nome para minha tabela, tá? Então, em vez dessa tabela aqui, ó, lá no canto esquerdo da minha tela, eu vou chamar tabela 1, eu posso chamar ela de tabela produtos, tá? Produtos, por exemplo. Então, ó, vou colocar ali produtos. Beleza? Isso daqui pode parecer bobo, mas dar um nome para a tabela vai ser muito importante quando a gente começar a criar as fórmulas, tá? Então, bora continuar.
Então, dei o nome ali para minha tabela de produtos. Vou fazer agora a mesma coisa para fornecedores, tá, pessoal? Fornecedores e lojas vai ser semelhante. Então, o que eu vou fazer aqui para não perder muito tempo também? Então, ó, essa formatação aqui do meu cabeçalho, das linhas 1 e 2, ó, selecionei as linhas 1 e 2, eu vou copiar a formatação desse cabeçalho. Como é que eu faço isso de maneira rápida? Eu vou lá na guia página inicial e venho aqui em pincel de formatação. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero copiar a formatação das duas linhas para poder replicar nas outras abas. Então, vou clicar uma vez, pincel de formatação, repara que ele está ali copiando a formatação do meu cabeçalho. Só vou aproveitar aqui, tá, pessoal? Se eu quisesse, poderia fazer do zero, mas só para a gente ganhar tempo e vocês também aprenderem um novo recurso. Tá? Então, ó, selecionei as duas primeiras linhas, vou lá na aba fornecedores, vou clicar aqui, ó, na primeira linha. Ele já colou ali a formatação para mim. Vou fazer a mesma coisa agora para a aba de lojas. Então, ó, fui lá selecionei as duas linhas, fui lá no pincel de formatação, cliquei nele e agora eu vou lá na aba lojas. E cliquei ali. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza, sem problemas. Aqui agora eu vou fazer as mesmas configurações que eu fiz lá na primeira aba, tá? Então aqui vai ser um pouco mais rápido. Então, mas se você perdeu também como faz a formatação de tabela, por exemplo, eu vou mostrar aqui de novo. Então vamos lá. Como é que eu faço para formatar como tabela? Primeiro passo, vou selecionar esses dados aqui com o atalho Ctrl Shift barra de espaço. Então, Ctrl Shift barra de espaço para selecionar os dados. Legal, o próximo passo é ir lá na guia página inicial e vir aqui em formatar como tabela. Então, fui lá em formatar como tabela e selecionei ali aquela opção cinza. Repara o seguinte, ele reconheceu os dados, tá? Mas ele não reconheceu os cabeçalhos daquela planilha, daquela tabela, tá? Então, vou marcar essa opção aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos. Show? Vou clicar aqui em OK. E aqui eu vou centralizar esses dados aqui na página inicial. Ó, centralizar aqui também. Se eu quiser, eu posso, ó, selecionar das colunas B até E e aumentar ali um pouquinho o tamanho, ó, arrastando ali entre as colunas B e C. Quando aparecer esse símbolozinho aqui, ó, de cruz, eu cliquei, arrastei e posso ir, ó, formatando ali. Tá bom, galera? Então tá lá. E vou lá na guia exibir, eu vou desmarcar a opção de linhas de grade. Então, linhas de grade, tá lá. Legal? Deixa eu só dar um zoom aqui. Ó, dar um zoom. E aí, antes da gente partir para a próxima aba, o que eu poderia fazer aqui com essa tabela que a gente fez já na aba anterior? Então, ó, formatei como tabela. E qual seria o segundo passo legal que eu tinha comentado lá atrás que vai ajudar a gente? Vamos ver se vocês lembram. O que eu posso fazer aqui nessa tabela antes de partir para a próxima aba? Então, me diz aí nos comentários. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Legal. Show. Um abraço aí pro sempre que você ler os comentários, eu estarei lá. Você está sempre aí acompanhando as nossas lives. Um grande abraço aí para você. Não sei qual é o seu nome, mas valeu aí. Tá, a galera está falando que a planilha que está disponível para download é a planilha pronta. A gente vai colocar também no link da descrição essa planilha em branco, tá? Então podem ficar tranquilos. Quando a live terminar, o que vocês vão ter no link da descrição do vídeo? O que vocês vão ter? Vocês vão ter a live gravada, vocês vão ter o link pronto da planilha e também o link da planilha em branco, tá bom? Podem ficar tranquilos. Beleza? Show, galera tá falando aqui, ó, colocar nome. Perfeito, galera, vou colocar um nome. Isso daqui vai ser muito útil quando a gente for lá para as fórmulas, tá? Vocês vão ver como isso vai ser muito bom ter nomes nas tabelas. Então, vamos lá. Vou lá na guia Design de Tabela e vou chamar essa tabela aqui de, ó, tabela 2 eu vou chamar de fornecedores. Fornecedores, legal. E para fechar, lá na aba de lojas, ó, aba de lojas, mesma coisa, tá? Vou formatar aqui como tabela. Então, ó, Ctrl Shift barra de espaço, selecionei os dados, vou lá em página inicial, formatar como tabela e vou clicar ali em minha tabelinha, tá? Ele não reconheceu os cabeçalhos, minha tabela tem cabeçalhos, ok, tá? Já vou dar um nome aqui para essa tabela, como vocês sugeriram, vou chamar ela de lojas, então, lojas, e vou formatar essa tabela, tá? Página inicial, não aguento mais você fazendo isso, cadê a explicação das fórmulas e da formatação condicional? Calma, a gente vai chegar lá, tá? Mas, por enquanto, muito importante vocês terem isso em mente. Utilize a formatação de tabela, isso é muito útil para a gente, tá?
Deixa eu dar um zoom aqui, só para melhorar a visualização. E aumentei ali, ó, a linha 6. E aí tá lá, tá? Posso também, ó, tirar aqui a opção da guia exibir, linhas de grade, e aí tá lá. Tudo bem, galera? Então até aqui foi tranquilo, né? Até aqui foi fácil, falei de formatação de tabela, beleza. Agora a gente vai começar a chegar no nível hard, galera. Então vamos lá. Estejam preparados, porque a partir de agora a gente vai começar a falar de fórmulas, tá? Então, recapitulando o que a gente vai ver nessa aula. A gente já viu formatação de tabela. Vamos ver também PROC-V, Soma-C, formatação condicional personalizada, validação de dados personalizada, gráficos, tem muita coisa ainda, tá? Então, a gente vai começar a entrar no nível hard. Então, dá aquela respirada aí fundo que, a partir de agora, a partir da aba de entradas, o bicho vai pegar, beleza? Detalhe importante, tá, pessoal? Se vocês repararem, lá na planilha de gabarito, dei um alt-tab aqui. A gente tem ali alguns botões, tá? Esses botões são hiperlinks, tá? Eu vou mostrar lá no final da aula, quando a gente terminar essa planilha, como criar esses hiperlinks, né? Que permitem, basicamente, a gente navegar pelas abas. Então, eu posso clicar aqui na aba de entradas, eu sou levado para a tabela de entradas. Clico aqui nesse símbolozinho aqui de casinha, ele volta lá para o menu. Isso aqui eu vou explicar lá no final, tá? Só para a gente poder focar em cada coisa ali, vamos passo a passo. No final, a gente encerra essa planilha criando os hiperlinks. Tá bom? Então, voltei aqui. Agora sim, como eu falei, vamos para a aba de entradas. Então, galera, vamos lá. Como eu falei, o negócio aqui vai começar a ficar um pouquinho mais complicado. Beleza, galera? E agora o bicho começa a pegar. É isso aí. Quem falou? Edinho. É isso aí, Edinho. Então, vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Vou fazer a formatação ali na primeira linha. Como eu já tinha feito, né? Vou selecionar essas duas primeiras linhas, só para eu ganhar tempo, tá, pessoal? Eu poderia fazer do zero, como eu falei, mas eu vou lá na guia página inicial, com essas duas linhas selecionadas, vou clicar aqui em pincel de formatação. Então tá lá, cliquei, vim aqui em entradas e cliquei lá. Beleza. Passo 1, né? Passo 2. Vou formatar esses dados aqui como tabela, tá? Vou formatar primeiro, depois a gente tenta entender que informação a gente tem ali. Então, vamos lá, de novo. Ctrl Shift barra de espaço. Ctrl Shift barra de espaço. E agora eu vou lá na guia página inicial, formatar como tabela, e mais uma vez, venho aqui em estilo. O que eu poderia fazer também é usar o atalho Ctrl, ó. Tem um outro atalho aqui que a gente pode usar para formatar como tabela. Vamos ver, aí a galera nível 4 e 5, e nível 6, lembra que tinha um nível 6 aí. Qual atalho para formatar como tabela? Vocês reparam que eu estou aqui indo na página inicial, vindo aqui e não sei o que, vocês devem estar pensando assim, esse cara não sabe atalho. Mas vamos lá, quero ver se vocês sabem. Qual é o atalho para formatar os dados ali da minha planilha como tabela? Então, ó, selecionei com Ctrl Shift barra de espaço. Qual é o atalho para criar uma tabela? Vamos ver se vocês sabem. Ó, sempre que você lê os comentários, está lá. Ó. Ctrl Shift barra de espaço ou Ctrl T? Bora lá. Beleza. Então, cadê? Vamos ver aí se alguém dá uma sugestão aí. Ctrl T. Beleza, galera. Em algumas versões o Ctrl T funciona. Infelizmente na minha não. Então, na minha versão é Ctrl Alt T. Tá? Ctrl Alt T. Em algumas versões o Ctrl T funciona também, tá? Na minha, Ctrl Alt T. Legal? Então ele já formatou ali. Usei um atalho para formatar como tabela. Legal, né? Então, ó, cliquei em OK. Só que ele vai criar uma formatação ali que não é exatamente a padrão que eu estou usando. Ctrl Z para refazer para quem perdeu. Atalho para criar uma tabela. Em vez de eu ir ali na página inicial formatar como tabela, é o Ctrl Alt T. Legal? Vou clicar aqui em OK. E aí tá lá, ele criou essa formatação aí, que não é exatamente o que eu quero, mas não tem problema. Eu posso vir aqui na guia Design da tabela e escolher ali, ó, um novo formato, tá? Que é o formato que eu tenho usado. Tudo bem, galera? Então, Ctrl Alt T. Repara que eu vou dando algumas dicas ali também de atalhos e tudo mais. Então, sempre são coisinhas ali bobas, que parecem bobas, mas fazem diferença. Legal. E aí, para fechar, eu vou vir aqui na página inicial e alinhei ali os meus dados, tá? E vou também, ó, para seguir a mesma linha, aumentar um pouquinho ali o cabeçalho da linha 6, tá? Aumentar aqui um pouquinho a coluna também. Aqui é preciosismo, tá? Não vou perder muito mais tempo com isso, não. Mas agora sim. Não. Vamos tirar essas linhas de grade, né? Tá vendo?
Eu só fui tirando as linhas de grade, né? Nem expliquei o que são linhas de grade e tudo mais. Mas linhas de grade são essas linhas aí que a gente tem basicamente dividindo a nossa planilha, tá? Em geral, elas são úteis, mas quando a gente quer fazer uma apresentação legal ali dos nossos dados, é legal a gente tirar. Então, guia exibir e tirar linhas de grade. Beleza. Agora sim, pessoal. Vamos lá. Dei um zoom ali na planilha para a gente poder visualizar melhor. Que informações eu tenho ali de entradas? Vamos lá. O que são entradas? Eu tenho a minha loja e eu preciso de produtos para vender, certo? Então, vou comprar produtos para poder ter em estoque, para daí poder vender. Então, essas são as nossas entradas, tá? Que informações ali que são úteis, relevantes para a gente ter na nossa tabela de entradas? Data da compra, tá? Data em que tiver a compra do produto. Qual foi o item, qual foi o produto comprado? Qual foi o fornecedor, tá? Qual foi a quantidade comprada? Qual é o custo unitário e qual é o valor de compra total? Que é basicamente a informação ali de quantidade versus custo. Tá? Então, a partir daqui, a gente vai começar a criar as nossas fórmulas. Bom, galera, poderia ter ali informação de loja também, né? Para qual loja eu coloquei no estoque e tudo mais. Mas, para simplificar, a gente deixou ali essas informações, tá? Bom, para a gente completar agora essa tabela, o que a gente precisa? A gente precisa de duas informações. O custo unitário dos produtos. Na verdade, a gente precisa da informação do valor de compra, né? Para depois a gente fazer uma análise de quanto a gente gastou com cada produto, com a compra de cada entrada. Só que antes da gente calcular esse valor de compra, a gente precisa do custo unitário. E esse dado está em branco. E aí, minha primeira pergunta para vocês, galera, nível 4, 5 e 6 aí. Como que eu vou fazer para encontrar o custo desses produtos? Vai ser mágica? O que eu vou ter que fazer para encontrar o custo desses produtos? Dá uma dica aí. Vou olhar aqui os comentários para ver se está tudo tranquilo. Então, vamos lá, galera. Sim, vai ficar gravado. A aula vai ficar gravada. Terminando a live, ela vai ficar disponível no nosso canal, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para encontrar o custo desses meus produtos, para depois calcular o valor total ali de compra? Alguma sugestão? PROC-V. A galera tá falando PROC-V. A primeira pessoa que falou, inclusive, foi o Lucas Cavalcante, meu irmão. Grande abraço aí para você, hein? Tamo junto. PROC-V, exatamente. PROC-V, galera. É isso aí. Pô, vocês estão bravos, galera. Então, essa live aqui não tá servindo de nada, né? Vocês já sabem tudo. PROC-V, exatamente. Então, mas, tá. Antes de mais nada, né? Como assim PROC-V? Primeiro, essa informação de custo eu tenho em algum lugar? Sim, eu tenho informação de custo dos produtos na minha aba de produtos. Certo? Eu tenho nessa tabela aqui de produtos. Eu tenho as informações dos meus produtos e também de custo e de preço. Legal? O que eu quero fazer aqui agora é o seguinte. Lá na tabela de entradas, eu quero, basicamente, buscar aquela informação de custo que está na minha outra tabela. E aí deram a sugestão do PROC-V. Tá? E aí, galera, o PROC-V, para quem não conhece, é uma fórmula que faz uma procura, né? Faz uma procura em uma tabela. Ela serve para procurar informações em uma tabela. Eu não vou explicar o passo a passo dessa tabela, mas eu vou partir do princípio que vocês entendem, na verdade, o conceito. Qual é o conceito? Eu tenho um produto, eu quero descobrir o custo desse produto. O custo desse produto está na aba de produtos. Então, o que eu vou ter que fazer é uma procura do produto para poder retornar o custo. E eu vou usar a fórmula PROC-V para isso. Quem tiver com dúvidas, que não conhece a fórmula PROC-V, pode ficar tranquilo. No canal a gente tem vários vídeos. Na descrição do vídeo também vai ter, para vocês poderem acompanhar depois uma aula sobre PROC-V, tá? Mas vamos lá. Entradas. Vou calcular o custo unitário, tá? Então vamos lá. Para isso eu vou usar o PROC-V. Então, igual PROC-V. Só um detalhe, vou dar um ESC aqui. Eu não lembro agora se eu dei um nome para essa tabela. Deixa eu ir lá na design da tabela. Não dei o nome. Tá? Vou dar um nome aqui para essa tabela de entradas. Tá? Então, antes de fazer a fórmula, design da tabela, vou chamar aqui de entradas. Entradas. Beleza, agora sim. Raito. Legal. Galera, gostei de ver, tá? Tô vendo aí que vocês estão se ajudando aí no chat. Show de bola. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas também.
Mas, legal, show de bola. Quem foi? Já perdi o comentário ali. Foi o Raito. Show de bola, galera. Pessoal, não sei o que é PROC-V, não estou entendendo nada. Inclusive, na semana passada, o João fez uma live sobre PROC-V, PROC-V, PROC-H, PROC-X. Está disponível no canal também, assiste lá, está muito legal, uma aula bem completa sobre PROC-V. Mas vamos lá, o que eu preciso que vocês entendam o PROC-V é uma fórmula que faz uma procura em uma tabela. Uma procura de quê? No caso aqui do custo, tá? Então, vamos fazer o PROC-V. PROC-V e vou dar um tab. Bom, primeira coisa, o que eu quero saber? Eu quero saber o custo de quem? Da Pepsi. Então, eu quero que ele procure pela Pepsi, tá? Então, procura pela Pepsi. Esse aqui é o meu valor procurado. E aí, o primeiro detalhe. Se vocês repararem aqui, ó, olha o que está aparecendo dentro da fórmula do PROC-V. Ele não está escrevendo, por exemplo, célula C7. Ele está escrevendo, na verdade, esse @produto. O que significa esse @produto? Significa que ele está fazendo uma referência a uma célula da coluna de produto, tá? Porra, como assim? O que é isso? Que coisa estranha é essa? Isso é porque eu estou com a formatação de tabela, tá? Quando a gente está com uma formatação de tabela, é assim que o Excel entende quando a gente seleciona uma célula dentro da tabela, tá? Eu poderia também ter feito o seguinte, ó, em vez de escrever isso aqui, eu colocar a célula C7. C7, dá no mesmo, tá? Só que quando eu seleciono uma informação ali dentro da tabela, ó, selecionei Pepsi, ele colocou esse @produto, tá bom? Vocês vão ver como é que isso aqui é bem útil e bem legal. Então, eu estou procurando o quê? Pelo custo de quem? Desse produto. Então, procuro produto, ponto e vírgula. Aonde? Aonde eu quero procurar essa informação? Aí que vem o tchan, galera, da formatação de tabela. Vocês lembram que eu dei um nome para a tabela de produtos? Vocês lembram, né? Eu tinha falado lá que é legal a gente dar esse nome. Por que isso aqui é legal? Porque o que eu posso fazer agora? Eu posso chegar aqui, ó, nesse segundo argumento, matriz tabela, que é basicamente o argumento que pede em qual tabela eu vou ter que fazer a busca. Eu posso escrever produtos. Então, olha que legal. Escrevi produtos ali e ele já reconhece que eu tenho uma tabela chamada produtos. Isso aqui é muito legal, cara. Muito, muito legal. Porque isso aqui poupa bastante o nosso tempo, tá? O que eu faria se não tivesse formatado como tabela? Eu viria aqui, ó, apagaria, tá? Viria aqui na aba de produtos e vou selecionar ali, por exemplo, as minhas colunas de B até G, que é toda a minha tabela, certo? Repara como é que ele mostra aqui. Produtos B, G. Só que eu posso usar a formatação de tabela para selecionar apenas a tabela e trabalhar apenas com ela. E aí eu chegaria naquele mesmo resultado de produto se eu chegasse aqui dentro da tabela e usasse o atalho para selecionar. Qual é o atalho? Ctrl Shift, barra de espaço. Tá? E repara que lá em cima na barra de fórmulas, olha como é que ele está mostrando, @produto, ou seja, eu estou fazendo uma procura de um produto, na tabela de produtos, ponto e vírgula. Onde está a informação que eu quero? Eu quero como resposta o custo do produto. Então, eu vou ter que verificar basicamente aqui qual é o número da coluna da tabela que tem informação de custo. Eu selecionei as colunas B, C, D, E, F e G. Eu selecionei 6 colunas. Dessas 6 colunas, a resposta que eu quero, que é o custo, está na coluna 5. Vou escrever aqui, ó, 5. Eu estou agora lá na barra de fórmulas, tá? Só para a gente ganhar tempo ali. Então, ó, eu estou na coluna 5, eu quero uma resposta que está na coluna 5, ponto e vírgula, para fechar, eu quero procurar, né, aquela informação, basicamente, eu quero procurar exatamente aquela informação, eu não quero que ele faça uma aproximação lá no meu produto. Então, para isso, eu vou usar a correspondência falsa ou escrever 0, tá? Vou fechar o parênteses, fechei o parênteses e dei um Enter. Vamos lá, uma coisa importante. Repara que quando eu fiz essa fórmula dentro da tabela, eu não precisei arrastar essa fórmula para ela valer para todas as linhas. Repara o que ele fez aqui, ó. Ele arrastou automaticamente a fórmula para todas as linhas. Eu não precisei arrastar. Então, essa é a primeira não, a gente já viu várias vantagens da formatação de tabela. Mas olha que legal, ele já entende automaticamente que toda aquela coluna tem que ser preenchida com aquela fórmula. Tudo bem, galera? Então, tá lá, com isso a gente usou o PROC-V para procurar
pelo preço, pelo custo de cada um dos produtos, tá? Não entendi nada, PROC-V, não entendi. Galera, como eu falei, essa é uma aula um pouquinho mais avançada, tá? Então, eu já vou partir do princípio que alguns conhecimentos vocês têm. Se vocês não têm esse conhecimento do PROC-V, não tem problema. Vou até fazer uma breve revisão aqui, ó. Vou dar um F2. Vou aumentar aqui, ó, a minha planilha. E vou dar um F2. Vamos lá, o que eu preciso que vocês entendam agora? Que o PROC-V é uma fórmula que faz uma procura dentro de uma tabela. E o que eu quero saber? Eu quero basicamente o custo do meu produto. Então, primeiro, eu tenho que saber qual é o produto que eu quero saber o custo, tá? Que é essa primeira informação aqui. Depois, qual é a tabela? Tabela produtos, porque eu dei um nome para essa tabela. A informação que eu quero está na coluna 5 e o 0 aqui é porque eu quero exatamente o produto Pepsi, eu não quero aproximações, tá bom? Vou botar lá o meu custo unitário. Tudo bem, galera? Tranquilo? E para fechar, vou chegar aqui no valor total de compra e basicamente o cálculo é o quê? Quantidade vezes o custo. Então, vou colocar o sinal de igual e vou fazer igual quantidade vezes o custo. E olha que legal, galera, mais uma vez falando de formatação de tabela. Quando eu crio essa fórmula de quantidade vezes custo, olha como é que fica a minha fórmula. Ela fica muito intuitiva, muito clara. Eu sei exatamente, batendo o olho ali, que eu estou fazendo uma multiplicação de quantidade vezes custo. De onde vêm esses nomes? Vem dos nomes das colunas, quantidade e custo. Legal? Se eu não tivesse com formatação de tabela, como é que estaria isso aqui? Ó? Vou apagar. Ele estaria E7 vezes F7. Repara que isso aqui não é muito intuitivo, né? Então, quando a gente trabalha com formatação de tabela, a gente ainda consegue deixar a nossa planilha bem mais intuitiva. Então, vou dar um ESC aqui e vou colocar igual quantidade vezes o custo. Beleza? Quando eu der Enter, ele já calculou o valor de compra para todo mundo. Tudo bem, galera? Pessoal, tranquilo até agora? Começou a ficar difícil, eu sei, mas, como eu falei, tudo que eu estou falando aqui, PROC-V, vou falar de soma C também, vou falar de formatação condicional. Esses conceitos, a gente tem vários vídeos no canal e a gente vai deixar para vocês vídeos para vocês poderem assistir e tirarem dúvidas, tá? Mas, por enquanto, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Vou beber uma água aqui, enquanto isso vou olhar os comentários. Manda aí se tá tudo tranquilo até agora, se tá tudo bem. Tá tudo beleza? Show, galera. Pessoal, mais uma vez, tô vendo aqui que vocês estão se ajudando no chat. Cara, perfeito. Parabéns, tá bem legal isso mesmo. O pessoal perguntou, né? Eu não entendi aqui, lá no PROC-V, o que significa esse 0. Só, como eu falei, né, pessoal? Essencialmente, é importante que vocês entendam que o PROC-V vai fazer uma procura dentro de uma tabela. Só que essa procura, ela pode ser aproximada, ou seja, eu posso aceitar que, se tiver escrito, em vez de Pepsi, se tiver PepsiCo, ele vai aceitar. Tá? Só que eu não quero isso. Eu quero garantir que ele vai procurar exatamente por Pepsi. Tá? Eu não aceito outro texto. Eu aceito apenas Pepsi. Por isso a gente coloca esse 0 aqui no final. 0 ou falso. Tá? É a mesma coisa. Falso significa correspondência exata. Pode ser 0, pode ser falso. Por que a gente prefere o 0? Porque o 0 eu só preciso digitar uma vez. O falso eu preciso digitar 5 vezes. Então, é mais fácil eu usar o 0. Bem, galera, então tranquilo até agora? Tranquilo por enquanto, muito bom, show de bola. Beleza. Show, galera. Beleza, show de bola. Então, seguinte, vamos continuar aqui. Aqui já ficou um pouco mais difícil. Agora, eu vou ter que admitir que essa parte vai ser bem mais complicada. Então, vamos tentar ser o mais passo a passo possível, que vai ser a aba de saídas, tá? Só que antes disso, eu queria o seguinte. Não, vamos com calma. Vamos começar com um fácil. Aqui na aba de saídas, eu já vou primeiro deixar formatado, tá? Depois a gente pensa no problema, só para a gente fazer uma coisa de cada vez. Então, mais uma vez, eu vou formatar aquela primeira linha de cabeçalho. Então, vou aproveitar aqui na aba entradas, selecionar essas duas linhas e vou vir aqui, ó, em página inicial, pincel, vim aqui em saídas, cliquei ali. Beleza? Deixa eu dar um zoom aqui, só para
ficar melhor. Beleza. E aqui, ó, eu vou formatar esses dados como tabela. Estou usando a formatação de tabela. Eu sou obrigado a usar essa formatação? Não, não é obrigado. Você pode usar se você quiser. Eu gosto bastante, tem as suas vantagens e desvantagens, mas é uma formatação que fica bem legal e dá para a gente esses recursos mais avançados que a gente tem usado, tá? Então, vou usar o atalho agora para formatar como tabela. Ctrl+Alt+T, tá? Ctrl+Alt+T. Repara que eu não preciso necessariamente selecionar a minha tabela para ele entender que eu tenho ali uma região que pode ser formatada. Tá? Então, usei o atalho Ctrl+Alt+T e vou clicar aqui em OK. Mais uma vez, né? Ele criou ali aquela formatação que não é exatamente a que eu estou utilizando, não tem problema. Vou lá na guia design da tabela, venho aqui em estilos da tabela e vou colocar essa aqui. Tá? E aqui eu já vou mudar o nome da tabela também para não esquecer. Eu vou chamar esse cara aqui de saídas. Saídas. E vou alinhar bonitinho ali e tudo mais. Então, página inicial, alinhou, alinhou. E vou aumentar aqui um pouquinho. Beleza. E na guia exibir, tirar as linhas de grade. Agora sim, galera. Show. A planilha vai ficar disponível para download aqui na descrição do vídeo, tá? Planilha, gabarito, a planilha do zero e também vídeos aí que a gente vai recomendar para vocês poderem assistir, vídeos de apoio, tá? Do nosso canal. Beleza. Show. Então, beleza, galera. Agora sim, como eu falei para vocês, a gente começou a complicar um pouco na aba de entrada. Vocês já perceberam isso. Mas pelo que eu vi aqui nos comentários, vocês conseguiram pegar a ideia. Mas agora na aba de saídas é que realmente o negócio vai ficar um pouco mais difícil, tá? Por que vai ficar mais difícil aqui na aba de saídas? A aba de entradas, os cálculos foram um pouco mais diretos, tá? Por quê? Qual é a característica de uma entrada, tá? De um produto que entra no nosso estoque? Basicamente, eu cheguei lá no dia 1º de janeiro de 2020 e eu comprei Pepsi do fornecedor 1, uma quantidade de 50. Até aí nenhum problema, né? Só que agora, pensando em saídas, ou seja, nas vendas, vocês conseguem me dizer um problema que eu posso ter quando eu for registrar as informações de vendas nas minhas saídas? Vocês conseguem identificar algum problema que eu não tenho na aba de entradas, mas eu tenho na aba de saídas? Coloca nos comentários aí. Vê se vocês pensam aí, será que na aba de saídas eu posso sair colocando a quantidade vendida que eu quiser? Então deixa nos comentários aí. Galera aqui mandou que tá fácil. Tá fácil. Vai ficar difícil. Até caiu um pouco aqui, porque até eu fiquei nervoso, porque vai ficar difícil. Vamos lá. Beleza. Qual que vocês acham que é o problema dessa aba de saídas aqui? Vou dar mais 10 segundos. Estou vendo aqui os comentários. Perfeito, galera. Perfeito. Então, exatamente isso. O pessoal falou. Eu não posso vender mais do que o que eu tenho em estoque. Tá? Exatamente isso. Então, aqui, ó, eu coloquei essas quantidades vendidas, mas será que eu poderia ter vendido 50 itens da Coca-Cola no dia 1º de janeiro? Será que eu poderia ter feito isso? Será que eu tinha estoque nessa data aqui? Se eu olhar na minha tabela de entradas, ó, lá na aba de entradas aqui, ó, Coca-Cola, deixa eu procurar, Coca-Cola aqui na aba de entradas. Ó, Coca-Cola, eu tive uma entrada ali no dia 1º de janeiro exatamente de 50 produtos, tá? De 50 itens de Coca-Cola. Então, naquele dia, eu tinha aquele estoque, tá? Só que pode ser que em algum momento eu tente vender mais do que o que eu tinha cadastrado, tá? Mais do que o que eu tinha em estoque. Então, agora, eu vou ter que tomar um cuidado. Por quê? Para preencher a coluna de quantidade comprada, não tem problema. Eu posso comprar a quantidade que eu quiser. Claro, posso ter alguma restrição de estoque, de depósito, né, de espaço, mas estou partindo do princípio aqui que eu tenho estoque para caramba, eu tenho espaço para caramba. Mas eu não posso ter essa mesma falta de preocupação aqui na aba de saídas. Eu tenho que vender apenas o que eu de fato tenho em estoque, tá? Então eu preciso ver qual é o meu saldo em estoque
para daí eu poder fazer a venda. E se alguém tentar fazer uma venda de um produto que não tem estoque, eu tenho que, de alguma forma, impedir que isso aconteça. Porque senão não vai valer de nada esse controle de estoque, né? Eu vou continuar vendendo sem ter estoque. Então, vão ser duas coisas que a gente vai ter que fazer aqui nessa aba, tá? Primeiro, eu vou ter que descobrir qual é o saldo, tá, em estoque. Então, eu vou ter que ver quanto que eu tive de entradas, menos o quanto eu tive de saídas. E depois, eu vou ter que impedir que uma pessoa faça um cadastro de um produto que eu não tenho em estoque. Legal? Então, é essencialmente isso que eu quero fazer aqui na coluna F. Na verdade, é um pouco mais simples e didático. Eu vou separar essa coluna de estoque acumulado, que seria o meu saldo, em duas colunas, tá? Uma coluna de entrada acumulada, então eu quero saber, ao longo do tempo, quanto que eu tive de entrada acumulada, e também quero saber o quanto que eu tive de saída acumulada. Quando eu fizer entrar... Opa! Tocou aqui. Desculpa. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui, porque estava no máximo ali. Beleza. Então, quando eu fizer entrada menos saída, eu tenho exatamente o meu saldo. Beleza? Eu só posso vender se o meu saldo for positivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar duas novas colunas. Uma coluna de saldo, de entradas acumuladas, e uma de saídas. Beleza? Então, vou usar o atalho Ctrl espaço para selecionar a coluna. E agora eu vou usar um atalho para adicionar a coluna. Ctrl Shift mais. Então, selecionei a coluna com Ctrl espaço e usei o atalho Ctrl Shift mais para adicionar uma nova coluna. Beleza? Eu quero, na verdade, duas. Então, vou adicionar mais uma. Então, vou colocar ali entrada acumulada. Entradas acumuladas. E saídas acumuladas, tá? E quando eu fizer um menos o outro, eu vou ter o meu saldo. Beleza? Então vamos lá, galera. Agora sim, como que eu faço esse cálculo de entradas acumuladas? É esse daqui. Como é que eu sei o quanto que eu tive de entradas acumulado ao longo do tempo? Para eu saber exatamente quanto que está entrando ali ao longo do tempo. Porque o estoque é uma coisa que vai se acumulando, certo? A menos que eu vá tirando ali, que são as minhas saídas. Mas o estoque ele vai acumulando com o tempo. Então, alguma sugestão de como eu posso fazer para fazer uma soma do meu estoque, por exemplo, de Coca-Cola, até aquela data da venda? Alguém tem alguma sugestão de como é que eu posso fazer? Eu vou fazer uma soma. É uma soma de estoque da coluna do produto de Coca-Cola. Só que eu tenho que fazer essa soma até aquela data de venda, certo? No caso, até o dia 1º, porque eu quero saber, até essa data, quanto que eu tinha de estoque. Então, alguma sugestão do que eu posso fazer, de que fórmula eu posso usar a linha entradas acumuladas? Alguma ideia? Show, legal. Galera dando ideia ali de soma C, show de bola. Isso aí, galera. Soma C, soma 6, né? Na verdade é o soma 6. Vamos entender. Soma 6, beleza. Show. Seguinte, galera. É exatamente isso. Algumas pessoas deram a ideia de soma 6, tá? Vamos lá. O que é o soma 6? O soma 6 é uma fórmula do Excel que permite a gente somar com alguma condição, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, para eu saber na coluna F qual é o meu estoque total, eu não posso simplesmente somar a coluna de entradas, certo? Eu não posso somar tudo. Não posso fazer isso. Por quê? Porque nessa linha daqui, ó, eu estou avaliando Coca-Cola. Então, eu tenho que somar o estoque apenas dos produtos Coca-Cola. Faz sentido? Faz sentido isso para vocês? Galera, vamos lá. Algumas pessoas estão com dúvidas em relação ao que é o soma 6, não sei que fórmula é essa. Bebendo uma água aqui. A fórmula, como eu falei para vocês, essa é uma live que é um pouquinho mais avançada, tá? Eu queria muito poder chegar aqui e explicar do zero tudo. Só que aí a gente não conseguiria fazer isso aí em 2 horas. A gente teria que varar a madrugada para explicar do zero. Fórmula C, fórmula soma C, PROC-V e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? Essa live vai ficar gravada para vocês, disponível para vocês quando ela se encerrar. E, com isso, vocês vão poder praticar. Então, se nesse momento vocês não sabem
não entendem muito bem a fórmula para PV, a fórmula soma C, pode ficar 100% tranquilo. Por quê? Essa live vai ficar gravada, vocês vão poder assistir novamente, na verdade, vocês vão poder assistir aulas de apoio no nosso canal para poder entender, para daí vocês conseguirem aproveitar ao máximo essa live. Então é muito importante isso, tá, pessoal? Terminou a live, assiste os vídeos do nosso canal sobre ProAQV, sobre Soma C, sobre formatação condicional, e aí vocês podem voltar à live, ela vai ficar gravada, com arquivo, tudo disponível para vocês poderem entender tudo, tá? Então podem ficar 100% tranquilos. Mas como eu falei, se eu fosse fazer do zero cada coisa aqui, vocês ficariam muito cansados, a gente teria que varar a madrugada, e a gente não conseguiria otimizar o tempo. Tudo bem? Então, como eu falei, podem ficar 100% tranquilos. Mas vamos lá, voltando. Por que o Soma C? Né? Para que o Soma C? Como eu estava falando, eu quero calcular na coluna F as entradas que eu tive dos meus produtos, certo? Então, para cada data de venda, eu quero verificar, beleza, quanto que eu tenho de estoque até ali? Eu não posso simplesmente usar uma soma. Vocês concordam comigo que a fórmula soma faz uma soma? Eu tenho uma fórmula chamada soma. Fórmula soma. O que ela faz? Ela faz uma soma de valores. Só que eu não quero que ele some todos os valores da minha coluna de estoque, por exemplo. Eu quero somar apenas quem for do produto Coca-Cola. Então, nessa linha, tá? Na linha 7, eu quero somar a quantidade de produtos acumulados de Coca-Cola. Depois de Pepsi, depois de Biscoito Balduco e por aí vai. Então, vou ter que fazer uma soma com uma condição. Justo? Só que, além disso, não basta eu somar a quantidade de produtos, por exemplo, da Coca-Cola. Eu tenho que somar a quantidade de produtos em estoque que eu tive até a data da venda, para eu saber se, no dia 1º de janeiro, eu tinha estoque na minha loja, certo? Então, eu tenho que somar com duas condições. A condição de ser desse produto aqui e a condição de ser até essa data da venda. Tá? Porque eu quero saber quanto que eu tinha de estoque até aquela data. Porque depois eu vou ter que, de alguma maneira, saber o saldo naquela data. Legal? Então, para fazer uma fórmula soma com condições, eu uso a fórmula soma 6. Tá? É uma fórmula que soma de acordo com condições. Tá bom? Temos vídeos também no nosso canal sobre isso. Vai ficar disponível aqui para vocês. Tá? Então, para a gente poder otimizar, eu já vou utilizar aqui. Mas o que é importante vocês entenderem nesse momento eu quero fazer uma soma com duas condições. Quais são elas? Primeiro, tem que ser o produto Coca-Cola. E segundo, tem que estar até a data da venda. Legal? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Como eu falei, essa parte aqui vai ser um pouquinho mais difícil. Então, vamos lá, deixa eu ver aí. Se a galera tiver com alguma dúvida aí, bora somar 6. Show. Isso aí. Show, show de bola. Então vamos lá, galera. Soma 6. Vamos lá, dá um tab para poder abrir a fórmula. O que a fórmula soma 6 me pede? Primeiro, se eu quero fazer uma soma, eu quero fazer uma soma de valores que estão em alguma coluna. Correto? Então, a primeira coisa que a fórmula soma 6 me pede é o intervalo que eu quero somar. Primeira coisa. Então, eu quero somar as entradas, né? A quantidade de entradas. Então, vou lá na aba de entradas e vou selecionar a minha coluna de quantidade. Vou dar um Ctrl espaço, cliquei ali dentro da coluna de quantidade, Ctrl barra de espaço, selecionei a coluna de quantidade. Legal? Olha lá para a barra de fórmulas, olha como é que ele mostrou essa coluna de quantidade que eu selecionei. Ele mostrou primeiro qual é a tabela, de onde eu estou puxando aquela informação, e depois qual é a coluna da tabela que eu estou querendo somar. Tá? Como eu estou trabalhando com formatação de tabela, ele mostra dessa forma. Se eu quisesse, em vez de selecionar a tabela, ou se eu não tivesse com essa tabela selecionada, se eu quisesse selecionar a coluna E inteira, selecionei a coluna E inteira, ele vai mostrar assim, entradas, exclamação, porque eu estou na aba de entradas, coluna E. Tá? Mas, para aproveitar ali a formatação de tabela, eu vou selecionar logo a coluna de entradas. Então, cliquei ali na quantidade de entradas e dei um Ctrl espaço. Legal? Ponto e vírgula, galera. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero somar, mas eu quero somar apenas quem for de algum critério específico. Vamos voltar lá na aba de saídas. Aqui, na aba de saídas, eu quero somar apenas os produtos que forem iguais à Coca-Cola. Correto? Então, a segunda coisa que a fórmula soma 6 me pede, está aqui em cima, é o intervalo onde eu vou ter que verificar
se o produto é Coca-Cola, né? Então, o meu intervalo de critério eu vou ter que olhar lá na aba de entradas, a coluna de produto. Então, ó, cliquei ali na coluna de produto e dei um Ctrl espaço. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar quem na coluna de produto corresponde à Coca-Cola. Então, selecionei ali ó, como intervalo do critério produto, entradas produto, ponto e vírgula. Quem vai ser o meu critério? O meu critério é ser Coca-Cola. Então, quando eu voltar lá na aba de saídas, o meu critério é Coca-Cola, produto Coca-Cola. Beleza? Se eu tivesse só uma condição, se eu quisesse saber a soma de Coca-Cola, poderia fechar isso daqui e dar um Enter. E aí está lá. O que ele vai fazer, basicamente? Ele vai somar o total de entradas que eu tive da Coca-Cola. Só que não é isso que eu quero. Nessa linha aqui, eu quero somar quanto que eu tinha de estoque na Coca-Cola até a data 1º de janeiro. Ou seja, além de ser do produto Coca-Cola, eu tenho que somar apenas o estoque até, ou seja, anterior à data 1º de janeiro. Justo? Então é aí que entra o nosso segundo argumento. Então, vou dar um F2 na minha fórmula. Então, galera, por enquanto, faz sentido isso? Até para quem nunca viu soma 6. Como eu falei, o importante é vocês entenderem a ideia. Eu quero fazer uma soma, mas é uma soma apenas do produto Coca-Cola. Quando eu arrasto essa fórmula para baixo, eu vou querer atualizar para Pepsi, depois para Biscoito Pau Duplo, depois para Fandangos e tudo mais. Legal? Show. Beleza. Tá, tudo tranquilo, né? Beleza. Como eu falei, a gente ainda tem que adicionar o critério de data. Então, deixa eu dar um zoom aqui, só para melhorar ali a visualização, tá? Então, aumentei ali, ó, um pouquinho. Então, tá lá. Vou dar um F2. Próximo passo aqui agora é, além de somar de acordo com um produto específico, é o quê? Ponto e vírgula. Eu somar apenas as entradas que aconteceram anteriores ou até o dia 1º de janeiro. Eu não quero, nessa linha aqui, somar entradas posteriores, até porque não faria sentido, né? Isso aqui já aconteceu, 1º de janeiro já aconteceu, mas o que eu tenho que fazer é, qual é o meu estoque até essa data? Então, aí que entra o meu segundo critério. Eu vou lá no meu intervalo de critério 2, vou vir aqui em entradas, e eu também tenho que avaliar a coluna B de data. Então, ó, cliquei ali em qualquer célula da coluna B, Ctrl espaço, e aí está lá. O meu segundo intervalo de critério vai ser a coluna data da compra. Ponto e vírgula. Agora sim, pergunta para a galera nível hard aí, nível 5 e 6. Não lembro quem falou nível 6, não sei se foi o Gabriel, ou qualquer um aí. Vou voltar aqui para a aba de saídas. Como que eu vou fazer agora essa soma que vai somar apenas os valores até a data 1º de janeiro? Será que eu poderia simplesmente selecionar, ó, selecionar aqui a data da compra? Soma todo mundo onde a data da compra for igual a 1º de janeiro. Será que isso aqui estaria certo? O que eu teria que fazer para somar corretamente até a data da venda? Alguma sugestão aí? Quando vocês vão pensando aí em como seria esse segundo critério, né? Se eu poderia fazer simplesmente isso, selecionar a data da venda. Galera que perguntou, planilha para download está diferente. Essa planilha que eu estou usando é uma planilha do zero, tá? Por isso que está diferente. Eu estou querendo chegar até o resultado final da planilha pronta. Mas a planilha em branco, do zero, a gente vai disponibilizar também depois que a live ficar gravada, tá? Depois que a live se encerrar. Então vai ficar tanto o arquivo gabarito quanto o da live, aqui o do zero, beleza? Faz um C, travar a fórmula. Mais uma vez, galera que perdeu a primeira parte, fica tranquilo, a live vai ficar gravada, tá? F4, teve uma galera ali que colocou maior ou igual, perfeito. Perfeito, galera. Teve um ali que foi gabarito, hein? Foi o DB Contabilidade. DB Contabilidade, ele deu a seguinte sugestão. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho que somar apenas as entradas, né, até a data da venda, no caso, 1º de janeiro de 2020. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou apagar esse critério, não é isso que eu quero. E eu vou ter que somar todo mundo que for menor ou igual. Só que como é que eu coloco esse menor ou igual? Entre aspas. Não estou entendendo nada que você está fazendo. Eu vou terminar a fórmula e quando eu terminar a fórmula eu vou explicar para vocês, tá? Então pode ficar tranquilo. Então, ó, eu vou ter que somar
todas as datas também, né, que forem menores ou iguais a quê? Menores ou iguais à data da venda. Só que eu não posso simplesmente clicar nessa data da venda. Por quê? Porque o Excel não vai conseguir entender que eu estou querendo juntar essa informação aqui, ó, de menor ou igual, com uma data, com uma célula. Então, para eu conseguir clicar nessa célula aqui, ó, B7, eu vou usar o e-comercial para poder juntar o meu critério de menor ou igual com a minha data da venda. Marcos, não estou entendendo nada. Calma, vou dar um Enter nessa fórmula, eu vou fechar e aí depois eu vou explicar direitinho o que eu fiz aqui. Então, dei um Enter e agora sim. Repara que mudou, certo? Então, lá, antes da gente olhar a fórmula, tá? Antes da gente olhar a fórmula. Agora, o que ele está fazendo? Ele está somando o estoque da Coca-Cola apenas até a data 1º de janeiro. Tá certo? Então, por exemplo, no dia 1º de janeiro, né, ou até o dia 1º de janeiro, eu tinha 50 entradas, né? Eu tive 50 entradas. Se a gente olhar aqui, ó, entradas, vou voltar lá com Ctrl seta para cima, ó, Ctrl seta para cima, eu tive ali para Coca-Cola, aqui, ó, vou até marcar de vermelho, de amarelo. Ó, eu tive 50 entradas para Coca-Cola no dia 1º. Então, essa venda aqui, eu poderia ter feito, porque eu tinha estoque naquele momento, tá? Mas se eu tentasse vender, por exemplo, 60, isso não poderia acontecer, tá bom? Então, é isso que a gente vai corrigir. Legal? Então, tá lá, entradas acumuladas. Vou dar um F2, dei um F2 ali na fórmula, e vamos entender, ó. Soma 6, quem eu estou somando? Eu quero somar a coluna de quantidade. Só que eu quero somar com critérios. Qual é o primeiro critério? Produto, coluna de produto tem que ser igual a produto, que é a Coca-Cola. E a entrada, a data de compra, tem que ser menor ou igual, ou seja, tem que ser anterior ao que a data da venda. Tá bom? E para juntar essas duas informações, eu usei o e-comercial. Tudo bem, galera? Então, isso aqui eu sei que foi um pouquinho mais difícil, mas como eu falei, vai ter material para vocês disponível aí, para vocês poderem assistir no nosso canal e poder tirar qualquer dúvida, tá bom? Então tá lá. Então agora sim, eu tenho ali a minha entrada acumulada. Para a saída acumulada é a mesma coisa, tá? Só que eu vou fazer isso na tabela de saídas, tá? Para saber a entrada acumulada, eu fiz na tabela de entradas. Para saber agora as saídas acumuladas, ou seja, as vendas, quanto é que eu fui vendendo ao longo do tempo, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Igual, soma 6. O intervalo de soma dessa vez vai ser a quantidade vendida da coluna da tabela de saídas. Ó, Ctrl barra de espaço. Repara que como eu estou dentro da tabela, ele não coloca o nome dela aqui, tá? Lembra que ele colocava entradas e depois o nome da coluna? Como eu estou fazendo uma fórmula que está pegando uma informação de dentro dessa tabela, ele já coloca ali, ele sabe que ele está pegando a quantidade vendida dessa tabela. Legal? Então, ó, intervalo soma quantidade vendida. E aqui, galera, a mesma coisa. Quem vai ser o meu critério 1? Coluna de produto. Ctrl espaço, produto. O produto, ponto e vírgula, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a coluna de produto, né? Ele só vai poder fazer a soma para os produtos ali da Coca-Cola. Legal? Ponto e vírgula e data da venda, ó, que é essa coluna aqui, data da venda, Ctrl espaço, ponto e vírgula, ela tem que ser o quê? Menor ou igual àquela data atual, tá? Para eu poder saber a saída acumulada. Então, voltando lá para a minha fórmula, aqui no final eu vou colocar, entre aspas, menor ou igual a o quê? A essa data aqui em questão. Eu estou fazendo um cálculo acumulado. Legal? Então, tá lá. Então, repara que a minha saída acumulada de Coca foi quanto? Foi de 50, nesta data. Se eu procurar aqui uma outra Coca-Cola, aqui, ó, eu tive Coca-Cola aqui também. Ó, Coca-Cola aqui teve uma saída de 10. Então, essa saída acumulada é o quê? 50 mais 10, que é 60. Tá? E aí, o que significa esse 61 aqui de entradas acumuladas? Eu tive, ó, 50 entradas aqui de Coca-Cola, depois eu tive mais 11 entradas. Tá? Então, isso que significa o 61. Beleza? Feito, show de bola. Então, agora o que eu tenho que fazer é calcular o saldo. E agora ficou fácil. O saldo em estoque vai ser o quê? O quanto que eu tive de entrada acumulada menos a saída acumulada. Tudo bem, galera? Tranquilo? Então, vamos lá. Estoque acumulado vai ser igual a entradas acumuladas menos saídas.
Repara que, quando eu der o Enter, o meu estoque no dia 1º de janeiro para o produto Coca-Cola é 0. Por quê? Porque eu adquiri 50 produtos, eu tinha 50 produtos e vendi esses mesmos 50 produtos. Tá? Agora, por exemplo, Coca-Cola aqui. Então, aqui eu tinha um estoque acumulado de 61, mas até aquele momento eu vendi 60. Então, eu ainda tenho um produto para vender. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia? Vamos lá, só para saber se está todo mundo aqui comigo. A ideia é a seguinte. Agora, quando eu quiser adicionar um valor de quantidade vendida, ele só pode aceitar se o meu estoque no final, né, o meu estoque final ali for maior ou igual a 0, certo? Eu não poderia, por exemplo, aqui nessa venda de Coca-Cola aqui, ó, ele ainda tinha 1 em estoque. Se eu tivesse aqui, ó, vou marcar aqui de amarelinho. Se eu tivesse vendido 12 aqui, eu não posso deixar isso aqui acontecer. Eu não posso registrar uma venda caso o meu estoque acumulado seja negativo, tá? Então, cenas dos próximos capítulos, a gente vai precisar usar uma validação de dados aqui. Mas só para a gente poder fechar aqui o raciocínio, vamos terminar aqui calculando o preço unitário, tá? Aqui no final, e o valor de venda. Tá? Só para a gente terminar aqui de escrever ali as informações, tá? Preço unitário, galera, agora sim, um pouco mais rápido, me dá uma dica aí. O que eu vou ter que fazer para descobrir o preço unitário para depois calcular o valor de venda? Que forma eu vou usar? Forma para calcular o preço unitário. Isso aí a gente já viu. Esperando aí. Enquanto isso, eu vou beber aqui no meu copão. No pain, no gain. Esse copo aqui é famoso. Então, vamos lá. Alguém aí? Toma água. Tem que tomar água aqui, para a boca não ficar seca. Então, mais aulas. Valeu, Giovanni. Obrigado, hein? Galera, eu quero calcular o preço. Eu vou usar a fórmula PROC-V, tá? PROC-V para procurar o preço lá na minha tabela de produtos. Então, aqui, ó, vou colocar igual PROC-V. PROC-V. E aí, quem vai ser o meu valor procurado? Vai ser o produto Coca-Cola. Ponto e vírgula. Qual é a tabela? Lá na aba de produtos. Então, na aba de produtos, vou selecionar aqui, ó, a tabela de produtos. Ctrl, Shift, barra de espaço. Quantas colunas eu selecionei nessa tabela? Item, código de produto, unidade de medida, estoque, custo unitário e preço. Eu selecionei 6 colunas. Dessas 6 colunas, ponto e vírgula. Em qual coluna está a resposta que eu quero? Coluna 6. Então, já vou fazer aqui mesmo. Coluna 6, 6, ponto e vírgula 0. O que é esse 0? Eu quero procurar exatamente ali pelo meu produto. Tá? Não aceito aproximações. Não aceito Coke. Coca-Cola em inglês, né? Não aceito Coke. Não aceito só Coca. Eu aceito só Coca-Cola. Então, por isso que eu vou usar a correspondência exata ou escrever o 0. Tanto faz. Eu dei o Enter, tá lá, preço unitário. Beleza? E para fechar, qual é o meu valor de venda total? Meu valor de venda total vai ser igual a quantidade vendida vezes preço unitário. Tá bom, galera? Beleza? Deixa só eu pintar essas colunas aqui, que foram as colunas que a gente usou fórmulas, só para a gente saber que a gente fez do zero isso daqui, tá? Então, só vou selecionar essas células aqui, atalho, tá? Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para a esquerda. Para a direita. Bom, agora não sei como é que vocês estão vendo aí, mas vou colocar aqui um azulzinho aqui, só para saber que essas colunas aqui a gente usou o cálculo. Tudo bem, galera? Voltando lá para o nosso problema. Aqui em quantidade vendida, eu só posso vender, tá? Ou seja, eu só posso ter uma venda se eu tenho estoque. Como é que eu sei se eu tenho estoque? Quem me diz isso é a coluna de estoque acumulado, tá? Então, nessa data aqui, por exemplo, recapitulando, eu não poderia vender 60 produtos de Coca-Cola, tá? Eu não poderia vender... Aqui, ó, quantidade vendida. Eu não poderia vender 60 produtos. Por quê? Porque eu ia ficar negativo, tá? Então, só para ilustrar, eu vou descer a minha planilha, vou dar um Ctrl seta para baixo. Ó, Ctrl seta para baixo. E imagina que eu quisesse registrar um novo produto aqui, tá? Coca-Cola. Repara que Coca-Cola, se a gente olhar ali, ela está com zero estoque acumulado.
Outra coisa, galera, é legal também de formatação de tabela. Repara que quando a gente tem uma formatação de tabela, as colunas lá em cima, quando a gente desce a planilha, elas ficam aqui, ó, com o nome das colunas da minha tabela. Tá vendo? Ele trocou o A, o B, C, D, etc., pelo nome da coluna. Então, isso aqui é bem legal também. Repara que eu desci, eu estou lá embaixo, e eu sei exatamente quais são as colunas ali que eu estou preenchendo. Então, bom, claro, quando eu clico fora da tabela, ele sai fora também. Mas quando eu estou dentro da tabela, ele mostra ali em cima. Legal, galera? Então, ó, vou agora. Imagina que eu queira adicionar um novo produto. E eu tinha visto ali que Coca-Cola, que eu vou até marcar aqui, ó, de uma corzinha amarela, Coca-Cola, em tese, já se encerrou. Eu não tenho mais estoque. Aqui no dia 12 de novembro, de dezembro, eu não tenho estoque. Então, se eu quisesse registrar uma nova venda aqui, ó, 13 de 12 de 2020, Coca-Cola, loja 3, por exemplo, se eu quisesse vender um produto, eu não poderia. Tá? Isso aqui não pode acontecer no controle de estoque, tá, galera? Eu não posso permitir que ele venda um produto que eu não tenho. Então, o que eu vou fazer aqui agora é exatamente impedir que a pessoa cadastre uma venda sem ter estoque. E qual que é a lógica, basicamente? A lógica é, eu só vou deixar a pessoa preencher essa coluna aqui de quantidade vendida apenas na seguinte situação, quando o estoque acumulado for maior ou igual a zero, ou seja, positivo. Então, se eu tentar registrar um estoque e o meu resultado aqui for negativo, ou seja, ele deixou de ter estoque, ele não pode deixar. Ele tem que impedir, tá? Então, isso aqui não vai poder acontecer. Então, eu vou selecionar aqui a minha linha com Shift espaço e vou dar um Ctrl menos, tá? Para a gente poder criar a nossa ferramenta agora. Agora, pessoal, vamos lá. Galera, nível 4, nível 5 e nível 6. O que eu vou ter que fazer aqui na coluna de quantidade vendida para impedir que a pessoa cadastre uma venda sem ter estoque? O que eu vou ter que fazer aí? Sim, a live vai ficar gravada e vai ficar disponível no nosso canal, beleza? Igual a zero não. Se eu quiser, né? Se eu quiser trabalhar ali no limite, né? Zero pode ser, mas poderia falar, não, eu quero maior do que zero, né? Para garantir que pelo menos, enfim, eu não vou ficar ali no limite. Mas eu posso terminar aquela venda, né, com zero de estoque. É ruim, mas poderia acontecer. Utilizar a forma 6, tá. Tá, galera, é o seguinte, a gente vai usar a validação de dados. Só que a gente vai usar a validação de dados de uma maneira um pouquinho mais avançada, tá? Que a validação de dados personalizada. Como que vai funcionar essa validação de dados? Na verdade, o que é a validação de dados para quem não sabe, tá? A validação de dados é uma ferramenta do Excel que permite que a gente limite o que vai entrar em uma célula, tá? Então, por exemplo, eu poderia criar uma validação de dados na coluna de produto para garantir que eu só vou preencher com um produto específico que eu tenho ali na minha tabela, no caso ali, Coca-Cola, Pepsi, tudo mais. Poderia fazer isso? Poderia, tá? Então, basicamente, a ideia é, a validação de dados, ela tem que impedir que eu escreva uma informação numa tabela, sendo que ela não poderia ser escrita, tá? Então, basicamente, restringir o que vai entrar numa célula. E o que eu quero fazer aqui é basicamente isso. Eu quero restringir o que vai entrar na coluna de quantidade vendida. No caso, eu quero restringir, só que de uma maneira um pouquinho diferente, que é o seguinte: a coluna de quantidade vendida, ela só pode ser preenchida quando o estoque acumulado for maior ou igual a zero, tá? Então, repara que a gente vai usar uma validação de dados para impedir aquela informação ali errada, né, vamos colocar assim, e também uma lógica, né, uma fórmula, que basicamente a ideia vai preencher apenas quando o estoque for maior ou igual a zero, tá? Como que vai ficar isso aqui na prática? Eu vou selecionar a coluna que eu quero aplicar a minha validação de dados, Ctrl espaço, beleza? Eu quero aplicar essa validação de dados na minha coluna de quantidade vendida, legal? Então tá lá, ó. Deixa eu subir aqui só para ficar mais fácil. Então, Ctrl espaço, selecionei a minha coluna inteira, só para a gente poder ver lá o topo da planilha. Então vamos lá. Selecionei a coluna de quantidade vendida. Eu vou aplicar uma validação de dados ali, ou seja, eu vou limitar
a informação que vai entrar naquela célula. Então, eu vou lá na guia dados, e na guia dados eu vou vir aqui em validação de dados. Beleza? Vou clicar ali. Vamos lá, galera. Como eu falei para vocês, eu já estou pulando etapas aqui, tá? Poderia ficar aqui meia hora explicando cada opção aqui de validação de dados, o que é validação de dados. Tá? Mas para a gente tornar a aula aqui mais otimizada, eu já vou direto para a solução. Aula sobre validação de dados tem no nosso canal, tá? E vai ficar disponível aí para vocês poderem acessar. Legal? Junto com essa live. Então, eu já vou partir aqui direto para a solução. Eu quero criar uma validação de dados que ela só pode ser preenchida, ou seja, eu só vou permitir que informações entrem naquela coluna caso o meu estoque acumulado seja maior ou igual a zero. Para isso, eu vou ter que usar uma fórmula, tá? E essa fórmula eu só vou conseguir colocar na opção personalizado, tá? Personalizado. Qual vai ser a fórmula que eu vou ter que usar? Apitou de novo. Qual que vai ser a fórmula que eu vou ter que usar para saber se eu posso ou não preencher as informações ali na coluna de quantidade vendida? Basicamente, tem que ser uma fórmula que me retorne uma verdade ou uma mentira. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Quando que eu quero que ele preencha essa informação aqui na coluna de quantidade vendida? Eu quero que ele preencha quando o estoque acumulado for maior ou igual a zero. Então, basicamente, o que eu vou ter que verificar? Eu vou ter que verificar o quê? Se o meu valor da coluna de estoque acumulado é maior ou igual a zero. Então, você só vai permitir que eu escreva naquela célula se o estoque acumulado for maior ou igual a zero. Putz, mas você está falando C, não teria que usar a fórmula C? Não, não preciso. Por quê? Porque essa verificação aqui vai me retornar uma verdade, tá? Um verdadeiro ou um falso. Para esse primeiro caso aqui, ó, 0 na célula H7 é maior ou igual a zero? Sim, então nesse caso você tem que permitir que ele escreva. Tá? Agora, se eu tivesse colocado aqui 51 menos a minha saída acumulada, menos meu estoque, vai me dar o quê? Um estoque acumulado de menos 1. Então, se ele tentasse escrever menos 1 aqui, menos 1 não é maior ou igual a zero. Então, ele não deveria deixar eu escrever. Exatamente essa a ideia dessa fórmula dentro da validação de dados. E só tem um detalhe aqui. Como eu quero sempre verificar a informação da coluna H, sempre, eu não quero correr o risco dele verificar o valor na saída acumulada, ou na entrada acumulada, ou no preço unitário. O que eu vou fazer é, antes da letra H, da coluna H, eu vou colocar um cifrão, para garantir que você vai verificar os valores apenas da coluna H. Beleza? Mas as linhas você pode ir avaliando ali para cada uma. Beleza? Recapitulando, na coluna E de quantidade vendida, eu só quero permitir que a pessoa escreva quando o valor do estoque acumulado for maior ou igual a zero. Tá bom, galera? Essa é a nossa formatação personalizada. Fez sentido para vocês? Vou dar um tempo aqui, porque realmente essa parte é um pouquinho mais chata. Então, se vocês tiverem dúvida, fala aí se está tudo tranquilo. Enquanto isso, reforçando, quem só conseguiu chegar agora, a live vai ficar gravada. Fica tranquilo, vai ficar disponível no nosso canal, tá bom? Legal. Show. Show, galera. Então é isso. Essa aqui é a ideia. Eu vou preencher a coluna de quantidade vendida quando o valor da coluna H, que é o estoque acumulado, for maior ou igual a zero. Beleza? Vamos ver isso aqui na prática. Vou dar um OK. Ó, cliquei lá em OK. Vamos ver agora se eu consigo cadastrar um novo produto lá de Coca-Cola, por exemplo. Então, vou chegar aqui embaixo, venho com o Ctrl J para baixo, vou colocar ali, ó, 13/12/2020. Vou registrar ali Coca-Cola. Coca-Cola, loja 3, certo? E aí, repara, nessa data aqui, ó, nessa data do dia 13, eu não tenho estoque. Então, não é para eu conseguir escrever aqui uma venda. Então, se eu tentar vender um produto, vamos ver se ele deixa. Não deixou. Tá? Tentei vender um produto. Se eu tentasse vender um produto, este carinha aqui da coluna de estoque acumulado, ele viraria o quê? -1. Porque
porque eu tenho 0 em estoque, vendi 1, ficaria com menos 1. Só que lembra, né? Eu não quero deixar que ele escreva nessa célula caso o estoque acumulado seja menor do que 0, certo? Então tá lá, já está funcionando certinho. Beleza, galera? E aí, só para a gente fechar essa parte, o que vocês acham que seria interessante eu colocar aqui nessa mensagem? Repara que ele apareceu ali, ó, Microsoft Excel, este valor não corresponde às instruções, blá, 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 blá. Não entendi nada. Então, imagina que você pegou essa planilha aí, tentou cadastrar ali, apareceu isso, você não faz ideia do problema. O que eu poderia fazer aqui para melhorar essa visualização? Deixa eu dar uma mexe aqui. Aí, repara que ele não consegue, tá? Eu tento aqui, ó, escrever ali 1, se eu tentar repetir, ele não deixa. Eu vou ficar num loop aqui. O que eu poderia fazer, então, para tornar essa mensagem um pouquinho mais intuitiva? O que vocês acham? Vou dar um zoom aqui, ó, na planilha, só para ficar melhor. Vamos para lá. O que eu poderia fazer para melhorar essa visualização aí? Sem estoque, botar uma mensagem de aviso. Exatamente. Então, ao invés de aparecer esse texto aqui que não faz o menor sentido, eu poderia colocar atenção, você não possui esse produto em estoque. Verificar com o fornecedor, alguma coisa do tipo. Então, como é que eu faço para colocar essa mensagem? Eu vou selecionar a coluna que eu tenho a minha validação de dados. Então, ó, estou aqui na quantidade vendida, Ctrl barra de espaço, vou lá na guia dados e venho aqui em validação de dados. Repetindo, o que eu quero fazer? Eu quero configurar a minha mensagem de erro para ficar um pouquinho mais intuitivo, para não ficar aquele texto esquisito, tá? Então, vou vir aqui em validação de dados. Aqui, ó, eu vou lá em alerta de erro, tá? Estou aqui em alerta de erro. E aqui o título vai ser, por exemplo, atenção, você não possui esse produto em estoque. Verificar com o fornecedor. Tudo bem, galera? Isso aqui é só para deixar um pouquinho mais intuitivo ali a planilha, para ficar mais clara a visualização. Legal? Formatação condicional a gente vai ver daqui a pouco, tá? Atenção, vou botar aqui, sem saldo. Quero a ideia ali, ó. Tirei o atenção e coloquei sem saldo. Então, a título, sem saldo. Mensagem de erro, você não possui esse produto em estoque. Verificar com o fornecedor. Legal? Produto em falta no estoque, estoque disponível. Várias opções aí, tá? Vou clicar aqui em OK. E aí tá lá. Quando eu tentar cadastrar um novo produto, ó, sem saldo, você não possui esse produto em estoque. Verificar com o fornecedor. Ou estoque indisponível, ou produto indisponível, por aí vai. Tudo bem, galera? E aí, se eu tentar aqui, ó, repetir, não adianta, ele não vai deixar, tá? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que ter esse produto em estoque. Então, a Coca-Cola, por exemplo, entrada, eu teria que ter lá embaixo uma nova entrada. Ó, por exemplo, aqui, ó, no dia 2, vamos colocar mais um aqui. Vou botar, em vez de 11, vou botar 20. Então, quando eu for lá, aí eu já vou ter aqui, ó, 9 em estoque, eu vou poder vender, tá bom? Mas, tá lá. Nesse caso, não tem estoque. Tudo bem, galera? Vou até excluir essa linha aqui, que ela não me interessa. Bom, galera, como eu falei, essa aba foi um pouquinho mais complicada, teve bastante coisa. A gente falou sobre fórmula soma 6, a gente falou sobre validação de dados personalizada. Foi uma aba mais pesada, eu sei, eu conheço. Mas, como eu falei, a live vai ficar gravada, estou repetindo várias e várias vezes, então vocês vão poder assistir. Legal, pessoal? Tranquilo? Então, antes a gente passar para a próxima aba, tranquilo até agora? Estoque zerado, legal. Quando incluir uma nova venda, a validação vai funcionar. Por que a validação vai funcionar, galera? Agora, boa pergunta ali do Paulo. Paulo perguntou, quando eu incluir uma nova venda, vai funcionar? A gente já até viu isso aqui, mas a gente nem reparou. Mas a validação funcionou, tá? Por que funcionou? Porque eu estou trabalhando com formatação de tabela. Então, quando eu aumento aqui essa tabela, eu coloco ali 13/12/2020, como eu estou trabalhando com a formatação de tabela, ele automaticamente estendeu tudo que eu tinha nessa linha daqui, inclusive a validação de dados. Então, aqui nessa nova linha, eu também tenho uma validação de dados. Por isso, quando eu coloco aqui Coca-Cola, loja 3, e tento vender, ele não deixa, tá? Porque eu estou usando a formatação de tabela, que automaticamente estende ali a minha validação de dados. Formatação condicional, tudo mais. Beleza? Boa pergunta. Então, deixa eu só excluir essa linha. Legal, galera? Então, tranquilo?
Show, galera. Então vamos lá. Pessoal, seguinte, antes da gente avançar aqui, a gente já tem 1h30 aí quase de live. Vocês estão aqui, tem 1000 pessoas ainda aqui. Valeu mesmo, tá? Por estar acompanhando até agora. Eu sei que está cansativo, está bastante pesado, mas a aula está bem completa. A gente está tentando falar aqui o máximo de conceitos possíveis. Como eu falei, essa live vai ficar gravada também. E eu só queria deixar aqui um recadinho para vocês, tá? A gente está se aproximando da nossa Semana do Excel. Tá? Para quem não sabe, a Semana do Excel é uma semana que vai começar no dia 29, tá? 29 de outubro. É uma semana onde a gente libera, tá? Conteúdos, tá? O melhor conteúdo aí que a gente prepara no ano, tá? Em uma série de aulas, tá? Então, se vocês acham aí que no nosso canal a gente tem vários conteúdos muito bons, porque vocês não conhecem a Semana do Excel. Então, lá na Semana do Excel, o João gravou uma série de vídeos mostrando, né, como vocês podem sair do zero até o avançado, até o impressionador, para vocês conseguirem impressionar aí o trabalho de vocês, conseguirem virar uma referência, tá? Essa Semana do Excel, ela é 100% online, 100% gratuita. Então, estou aproveitando aqui para avisar para vocês que quem ainda não está inscrito na Semana do Excel, não deixa de se inscrever, tá bom, galera? Só para eu saber aqui, rapidinho, antes da gente continuar aqui, só para avisar, porque isso aqui é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Quem aqui já está inscrito na Semana do Excel? Coloca um eu aí nos comentários, só para eu saber. Quem está aí inscrito na Semana do Excel? Coloca um eu aí. Só para eu saber, enquanto eu vou beber uma água. Quem já está inscrito na Semana do Excel, ou quem não sabe o que é a Semana do Excel, fala, não faço ideia do que é isso. Mas quem já está inscrito na Semana do Excel, coloca um eu aí. Enquanto eu vou beber uma água. Ó, o Alexandre já mandou um eu ali. Legal, Alexandre. Show de bola. Júlio também. Show, Júlio. Galera, muita gente inscrita. Show de bola. Show. Humberto, Milena, Alex, Tatiana. Galera, pô, show de bola. Bacana demais. Como eu falei, isso é uma série de aulas aí muito, cara, da melhor qualidade. A gente libera conteúdo, a gente libera muito conteúdo aqui no nosso canal, mas, cara, esse conteúdo da Semana do Excel é conteúdo de alto nível. Então, quem não está participando ainda, vou deixar aqui no link da tela o link para vocês poderem fazer a inscrição, tá? E quem já está inscrito, não tem problema, envia aí para um amigo de vocês, no grupo de vocês, o link para a galera poder participar dessa semana também, tá? Eu vou colocar aqui o link rapidinho. Então, ó, botei ali. Estão me vendo, galera? Sim, não? Ficou mudo, o áudio parou. Travou. E aí, galera, estão me ouvindo? Normalizou? Voltou? Voltou?
Sim, não? Estão me ouvindo, galera? Pequeno susto aqui. Me avisa aí se estão me ouvindo ainda. Voltou, beleza, beleza. Show, beleza, galera. Então, foi um pequeno susto aí, tá? Mas agora sim, vamos voltar. Então, recado dado aí, você no Excel, se inscreve se você não se inscreveu. E se você não está inscrito no nosso canal também, se inscreve aí também, para você poder receber notificações aí de vídeo que a gente faz para vocês todos os dias. Beleza? Galera, agora vamos continuar aqui para a gente poder se encaminhar lá para o final, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a aba de controle de estoque. O que é essa aba aqui? Basicamente, tá? Basicamente, eu vou preencher aqui nessa tabela de controle de estoque com algumas informações ali dos meus produtos, tá? Então, para cada produto, eu quero saber qual foi o total de entradas, qual foi o total de saídas, qual foi o total de saldo, estoque mínimo, status, receita total, custo total e lucro/prejuízo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui, ó, essa aba lá no nosso arquivo gabarito, tá? Lá no arquivo gabarito. Então, eu vou vir aqui em controle de estoque, só para mostrar para vocês o que a gente quer atingir, tá? Então, vamos lá. Como deu uma... normalizou agora, né? Beleza. Legal. Então, é isso daqui que a gente quer chegar, tá bom, pessoal? Eu quero criar uma tabela que basicamente vai me resumir o total de entradas, o total de saídas, o saldo final que eu tive, o estoque, o status e tudo mais, tá? E, de acordo com o status, eu quero poder visualmente saber quais foram os produtos ali que estão sem estoque, com estoque perigoso, né? Porque estão abaixo do estoque mínimo, e estoque confortável. É isso que a gente vai fazer nessa última aba aqui, antes do nosso dashboardzinho final, tá? Então, voltei aqui para controle de estoque. Então, vamos lá. Passos aí que a gente tem dado sempre. Vou copiar ali a minha formatação nas linhas 1 e 2. Então, ó, selecionei linhas 1 e 2. Linha. Vou lá em página inicial, pincel, controle de estoque, cliquei. Tranquilo. Vou selecionar aqui a minha tabela, Ctrl Shift barra de espaço. Repara que ela está totalmente em branco, por quê? Porque a gente vai fazer tudo do zero, tá? Então, ó, selecionei a tabela, Ctrl Alt T, minha tabela tem cabeçalhos, ok. E vou mudar aqui, ó, a formatação dela. Vou colocar esse formato aqui. Vou chamar de controle, vou ajustar aqui, ó, o alinhamento. Então, alinhei ali no meio, para ficar mais bonitinho, e aumentei aqui, tá? Isso aqui é frufru, tá, galera? Frufru, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. E vou aqui na guia exibir, vou tirar as linhas de grade. Beleza, galera, então vamos lá. Como que eu vou fazer o cálculo das entradas e saídas de cada produto, tá? Vai ser usando uma lógica muito semelhante com o que a gente viu até agora. Então vamos lá, dica do que eu posso, qual é a lógica que eu quero criar aqui para somar o total de entradas, se for da Coca-Cola, somar o total de saídas, se for da Coca-Cola. Que lógica que eu vou usar aqui? Alguma dica? Planilha vai ficar disponível aqui para download na descrição do vídeo, tá? Planilha gabarito e a planilha do zero também. Beleza? Show, tranquilo? E aí, galera, o que eu posso usar aqui para calcular as entradas de cada produto e as saídas de cada produto? Quase, né? Eu quero fazer... Exatamente, tá? A galera já começou a falar ali, ó, Humberto Luiz. Humberto, João e tudo mais. Eu vou usar uma fórmula soma C. Deixa eu aumentar aqui a minha planilha, dei um zoom ali, tá? Beleza. Quero saber qual foi o total de entradas. Eu quero somar se for da Coca-Cola. Então, eu quero somar a quantidade se for da Coca-Cola. Vou usar uma fórmula soma C. Então, a gente viu o soma 6. E por que a gente usou o soma 6? Porque a gente precisava de 2 critérios. Data e produto. Aqui a gente só precisa de um. Somar de acordo com o produto. Então, eu vou usar a fórmula soma C. Poderia até usar a fórmula soma 6 com um critério só. Tá? É isso que eu vou fazer. Eu vou usar a fórmula soma 6. Tá? São duas fórmulas muito semelhantes. As duas vão fazer uma soma com uma condição. Só que a soma C, ela vai somar com uma única condição. O soma 6, com várias condições.
mas o soma 6 eu posso usar com uma condição e eu vou ter exatamente o soma C, tá? Entendi nada que você falou. Fica tranquilo, tá? Vou usar o soma 6 para somar se for da Coca-Cola. Soma 6, vamos lá. Primeiro, qual é o intervalo que eu quero somar? Eu quero somar o intervalo de entradas, que está lá na minha aba de entradas. Está aqui, ó, quantidade. Então, vou selecionar aqui a coluna, quantidade, Ctrl barra de espaço, ponto e vírgula, e agora sim, quem vai ser o meu primeiro critério? Eu quero somar todo mundo? Não. Eu quero somar apenas em que casos? Nos casos em que a coluna de produto, vamos selecionar a coluna de produto, em que a coluna de produto for o quê? Igual a Coca-Cola. Tranquilo, galera? Aqui sem mistério, tá? Um critério só, dei lá um Enter. Então, esse foi o meu total de entradas. Qual vai ser o meu total de saídas? Igual, soma 6, tá? Estou fazendo um pouco mais rápido, porque a lógica aqui é exatamente a mesma. Quero somar com muita condição, só que aqui ainda está mais fácil. Porque eu quero, independente da data, eu quero saber qual o estoque atual. Todas as entradas e todas as saídas. Então, soma 6, o intervalo de soma está na aba de saídas, quantidade vendida, beleza, ponto e vírgula. Quero somar na quantidade vendida. Qual vai ser a coluna que eu vou ter que verificar para poder somar? Eu quero verificar a coluna de produto. Então, Ctrl barra de espaço, coluna de produto, estou na aba de saídas agora. Tá? Ponto e vírgula, controle de estoque. Não consigo selecionar aqui a minha célula de produto, não tem problema. Vou clicar aqui na A7 e selecionei ali a célula do lado. Legal? Vamos para lá. Então, aqui agora eu sei o total de entradas que eu tive para a Coca-Cola e o total de saídas. Tudo bem? Massa. Bom garoto mandou massa. Valeu. Galera aqui, Bad Boy Gaming falou. É melhor sempre usar o soma 6 do que o soma C, porque são um pouco diferentes para calcular e confunde. É melhor usar o soma 6 porque ele vai servir para a quantidade de critérios que você usar. Tá? Mas se você fosse preciosista, se tem um critério só, poderia usar o soma 100. Tá? Então vamos lá. Tenho entradas, tenho saídas. Tá? Isso tudo acumulado. Quero saber agora o saldo. Vou colocar entradas menos saídas. Se esse cálculo estiver certo, lembra que para a Coca-Cola eu tinha 0 em estoque. Lembra? Então se eu der Enter, tá lá. De fato eu tenho 0 em Coca-Cola. Legal? Tenho 23 em Pepsi, tenho 49 em Biscoito Balduco e por aí vai. Tudo bem, galera? Até agora? Tranquilo? Estamos caminhando, tá? Então, a gente está se aproximando aí do final. Então, vamos lá. Show, beleza. Então, vamos lá, galera. Para a gente continuar aqui, estoque mínimo. Como que eu descubro qual é o estoque mínimo de cada um desses produtos? Como é que eu descubro isso? Usando a fórmula PROC-V. Tá? Então, vou colocar aqui igual PROC-V. Beleza? É a mesma ideia, tá, galera? Mesma ideia de custo e de preço. Só que aqui eu quero saber o estoque mínimo. E essa informação eu tenho na minha tabela de produtos. Então, eu quero saber o estoque mínimo de quem? Da Coca-Cola. Ponto e vírgula. Qual vai ser a matriz tabela? Lá na aba de produtos. Vou selecionar aqui, ó, tabela de produtos. Ctrl Shift barra de espaço. Ponto e vírgula. Em qual coluna está a resposta que eu quero? Está na coluna 1? Não. Está na coluna 2? Não. Coluna 3? Não. Coluna 4. Então, eu selecionei 6 colunas na tabela, o estoque mínimo está na coluna 4. Então, aqui, ó, vou continuar lá na barra de fórmulas, tá? 4, ponto e vírgula, 0. Enter. Tá lá. Show de bola. Isso aqui foi só para trazer a informação de estoque para essa tabela aqui. Beleza? Bom, galera, agora sim. Agora vamos descobrir o status, tá? Qual que é a lógica do status? Vou voltar aqui na minha planilha de gabarito. Eu quero saber, basicamente aqui no status, quais são os produtos que estão sem estoque, com estoque perigoso e o estoque confortável. A lógica basicamente é a seguinte: se o saldo for igual a 0, então o meu status é sem estoque. Agora, se o meu saldo for menor do que o meu estoque mínimo, eu tenho um estoque perigoso, certo? Caso contrário, eu tenho um estoque confortável. Então, eu tenho 3 status diferentes e para eu descobrir em qual deles o meu produto se encaixa, eu vou usar
uma fórmula que vai tratar diferentes condições. Então, recapitulando, se o meu saldo do produto for igual a zero, sem estoque. Se o saldo do meu produto for menor do que o meu estoque mínimo, estoque perigoso. Caso contrário, estoque confortável. Vocês me recomendam alguma fórmula que eu possa usar aqui para poder resolver isso? Então, lá na coluna de status do zero, que fórmula eu poderia usar? Vamos lá, galera. Enquanto eu bebo uma água aqui. Que fórmula eu poderia usar para descobrir o status? De acordo com o saldo, eu quero saber qual é o status. C, o pessoal já falou ali C, ó. Rogério falou C. C composto. Galera matou. Acho que é a galera nível 4 e 5, né? Galera, mais uma vez, queria agradecer aí o pessoal que está ajudando no chat. Estou tentando olhar aqui, ver as dúvidas de vocês. Mas estou vendo que vocês estão se ajudando. Cara, perfeito, show de bola, tá? Mas é isso. Fórmula C. E formatação condicional, a gente vai ver isso aqui também, tá? Fórmula C. Então, o C é composto, tá? Bom, o que a fórmula C faz? Se você não sabe o funcionamento da fórmula C, não tem problema. Tudo que você precisa entender agora, nesse momento, a fórmula C, ela vai tratar uma condição. Então, de acordo com um valor, por exemplo, o saldo, eu quero saber qual vai ser o status. Então, de acordo com o saldo, eu posso estar com o status estoque perigoso, sem estoque perigoso, estoque confortável. Então, vou usar fórmula C. Fórmula C, vou dar um tab. Qual vai ser o teste lógico? Ou seja, qual vai ser a condição que eu vou ter que verificar? Primeiro, eu vou começar com a mais simples, né? Que é o saldo igual a zero. Quando o saldo for igual a zero, então, se saldo for igual a zero, qual vai ser o meu status? Ponto e vírgula, sem estoque. Beleza? Então, sem estoque. Ponto e vírgula. Caso contrário, eu posso dizer direto que o status é confortável ou perigoso? Eu ainda não sei. Eu sei o que eu quero quando o saldo é igual a zero. Mas e quando ele não é igual a zero? Eu vou ter mais duas situações. A situação em que o saldo é menor do que o estoque mínimo e a situação em que eu tenho o caso contrário, né? O estoque é maior do que o saldo é maior do que o estoque mínimo. Então, vou ter que fazer uma outra fórmula C, tá? Então, vou ter que fazer mais uma verificação. Então, vou verificar se o saldo é menor do que o estoque mínimo. Sei que vocês provavelmente estão achando alguma coisa estranha e daqui a pouco eu vou explicar, tá? Essa ordem que a gente está usando aqui. Mas, primeiro, eu verifiquei. Vamos com calma. Saldo é igual a zero. Se o saldo é igual a zero, então o status é sem estoque. Agora, se o saldo for menor do que o estoque mínimo, o que significa? Significa que eu estou numa situação perigosa. Então, o meu valor, esse verdadeiro, ponto e vírgula, é o quê? É estoque perigoso. Certo? Agora, se o status não é nem sem estoque, nem estoque perigoso, ele só pode ser o quê? Estoque confortável. Então, ponto e vírgula, estoque confortável. Fecharei as aspas, lembrando que texto dentro de fórmula é sempre entre aspas, tá? Acho que a gente já chegou no ponto que vocês já devem saber isso. Aplica novamente a fórmula C, beleza. Marcelo de Volta Redonda. Show, Marcelo. Bem-vindo aí, cara. Pessoal no trabalho também, acompanhando. Legal, galera. Então, vamos lá. Então, tá lá. Essa vai ser a minha fórmula C composta. Então, vamos lá. Eu vou dar um Enter. Vamos ver o resultado. E depois a gente tenta entender uma coisa que eu provavelmente acho que você está na dúvida agora nisso que a gente fez, tá? Deixa eu dar um Enter, só para a gente ter ali todas as informações. E a gente vê se o resultado faz sentido. Depois a gente tenta entender a fórmula C. Então, ó, por exemplo, Coca-Cola, status, o saldo é zero. Então, eu não tenho estoque. Agora, por exemplo, Pepsi, ele tem um saldo menor do que o estoque mínimo. Então, é estoque perigoso. A mesma coisa vale para Joelho. O Joelho tem um saldo de 5 e o estoque mínimo era 15. Então, eu estou também com estoque perigoso. Tá? Só que vamos lá, dá um F2 aqui. Eu fiz a seguinte condição. Saldo igual a zero, beleza, sem estoque. Só que depois eu fiz aqui um saldo menor do que estoque mínimo. Se eu for parar para pensar, zero
é menor do que, sempre vai ser menor do que o estoque mínimo, dado que meus estoques mínimos são sempre maiores do que zero. Então, vocês podem pensar, pô, mas estranho isso aqui, né? O saldo, se ele for zero, ele também é menor do que o estoque mínimo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai me dar isso aqui ou vai me dar isso aqui? A ideia da fórmula C, galera, é a seguinte: ele sempre vai avaliar as condições da esquerda para a direita. Então, primeiro, se o saldo for igual a zero, acabou. Ele não vai ver mais nada. Ele não vai chegar até aqui. Então, quando o saldo é igual a zero, automaticamente é sem estoque. Agora, se ele chegou até aqui, é porque o saldo não é igual a zero. Ele é 1, ele é 2, e ele vai verificar se o saldo é menor do que o estoque mínimo. Beleza, galera? Então, tá lá. Então, com isso a gente fez aí a fórmula C. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até agora? Jonathan tá vendo da escola. Bom, show de bola. Um pouquinho tarde para a escola, né? Escola à noite, pode ser. Porque o sinal de maior não está entre aspas. Galera, boa pergunta, tá? Quando eu estou trabalhando com condições, tá? Ou seja, eu estou trabalhando com a fórmula C e eu estou querendo comparar um valor com outro valor, o sinal de maior, ele não vai entre aspas, tá? Porque, entre aspas, eu estou dizendo que aquilo é um texto. Entre aspas, funciona para o soma 6, por quê? Porque o critério, ele espera um texto, né? Agora, aqui no teste lógico, não. No teste lógico, eu tenho que verificar se um valor é igual a outro valor, se um valor é menor que outro valor, e eu não coloco entre aspas, tá? Tudo bem, galera? Tranquilo, ok, tá tudo certo. E só para a gente fechar, vamos calcular ali a receita e o custo total, tá? Por produto. Vou usar um soma C, ou um soma 6, tá? Tanto faz. Vamos lá, soma 6, só para a gente fechar, e depois a gente vai finalizar com aquela formatação condicional, tá? Então, soma 6. O meu intervalo de soma, né? Eu quero somar a receita total. Onde eu tenho essa informação? Na aba de saídas. Então, na aba de saídas, eu venho aqui, ó, em valor de venda, eu quero somar a coluna de valor de venda. Ctrl espaço, selecionei tudo. Ponto e vírgula. Quem vai ser o meu critério? Meu intervalo de critério, coluna de produto. Tá? Então, mesma ideia lá do que a gente fez para estoque acumulado e vendas acumuladas. Então, ó, meu intervalo de critério vai ser a coluna de produto, ponto e vírgula, controle de estoque, e o meu critério vai ser o meu produto. Recapitulando, eu quero somar a coluna de valor de venda, beleza? Só que eu só vou somar se o produto, se a coluna de produto, tiver o meu produto ali, Coca-Cola, no caso. Tudo bem? Então, tá lá. Vem o Enter, receita total, custo total é a mesma coisa. Soma 6. Aqui até vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Entradas. Eu quero calcular agora o custo total. Custo de compra de produtos. Valor total de compra, depois coluna de compra, ponto e vírgula, controle de estoque. Tá lá. E para fechar, o lucro vai ser receita menos custo, menos despesa. Tudo bem, galera? Tranquilo até agora? Perfeito, galera. Agora a gente vai falar exatamente isso. Como deixar isso aqui colorido, né? Vermelho, verde, amarelo. Legal. Então, olha lá, pessoal. Para a gente poder fechar isso daqui, então, a ideia agora é a gente deixar mais intuitiva essa tabela, mais visual, né? Ou seja, quando eu olho para essa tabela, beleza, eu tenho ali a informação do sem estoque, mas seria legal se eu pudesse bater o olho e visualizar a cor vermelha, por exemplo, porque eu sei que aquele produto, ele é um produto que eu tenho que dar uma olhada com atenção. Mesma coisa vale para estoque perigoso. Ele não é tão problemático quanto o sem estoque, mas ainda assim requer uma atenção. E o estoque confortável, tranquilo, ele é um status ali que não tem problema. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, basicamente, eu vou criar uma formatação condicional para, de acordo com o texto, ele formatar para mim ali aquela coluna de status. Então, sempre que ele tiver o status sem estoque, formata de vermelho. Sempre que ele tiver o status estoque perigoso, formata de amarelo. E sempre que tiver o status confortável, formata de verde. Legal? Beleza. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Como é que eu poderia fazer isso? Eu tenho duas possibilidades de fazer isso. Primeiro, eu poderia selecionar essa coluna, vir aqui na página inicial e usar a formatação condicional. Tá?
formatação condicional, e eu tenho uma formatação condicional que permite que eu formate uma célula de acordo com um texto específico. Então, eu poderia querer ali que o texto sem estoque aparecesse como vermelho. Então, olha só, eu poderia vir aqui, regras de células e texto que contém. Então, selecionei a coluna que eu quero aplicar a formatação condicional e vou lá em realce das células e texto que contém. E eu poderia colocar aqui, por exemplo, sem estoque. Só que uma coisa que não ficou tão legal assim é o seguinte, repara que ele já até mostra ali para mim uma formatação. Só que ele mostrou a formatação só na coluna de status. Não ficou tão legal, né? Seria legal se a gente formatasse a linha inteira. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma formatação condicional mais completa, que vai formatar a linha inteira, beleza? Então vou cancelar isso daqui e vou fechar. Beleza, como é que eu faço para criar essa formatação condicional da linha inteira? Eu vou ter que trabalhar com uma formatação condicional personalizada, tá? Então, mais uma vez, vamos entrar num conceito um pouquinho mais avançado. A hora está avançada, mas vamos lá. Vamos lá, vamos fechando aqui. Como que eu faço, então, para formatar a linha inteira? O primeiro passo é selecionar minha tabela. Então, vou usar o Ctrl Shift espaço, beleza? Ctrl Shift espaço para selecionar a minha tabela inteira. Por quê? Porque eu quero que ele formate a linha inteira. Quando ele verificar ali sem estoque, eu quero que a linha inteira do sem estoque fique de vermelho, tá? E agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá na página inicial, formatação condicional, e dessa vez eu vou ter que criar uma nova regra, porque é uma regra diferente. É uma regra que, para eu conseguir formatar a linha inteira, eu vou ter que fazer dessa forma. Ela é semelhante com a texto que contém, só que ela vai ter esse truquezinho, porque eu quero formatar a linha inteira. Então, eu vou vir aqui em nova regra. Então, tá lá, ó, nova regra. E aqui, ó, eu vou vir aqui em usar uma fórmula, porque eu quero fazer uma formatação personalizada. Legal? E, basicamente, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que criar 3 formatações diferentes, tá? Uma para o caso sem estoque, uma para o caso estoque perigoso e uma para o estoque confortável. Então, o que eu vou ter que verificar aqui, basicamente? Vou ter que verificar o quê? Vamos começar com sem estoque. Então, onde eu tenho informação que me diz o status sem estoque? Eu tenho na coluna G. G na célula G7. Na célula G7 começa a informação ali de status. Então, para eu pintar a linha de vermelho, o que eu tenho que fazer? Verificar se a célula G7 é igual a sem estoque. Certo? Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui. Só que tem um detalhe. Eu quero que ele sempre verifique o status na coluna G. Então, esse cifrão aqui na frente do G vai fazer exatamente isso. Vai evitar que ele tente fazer a comparação com outras colunas. Então, esse cifrão na frente do G garante que eu estou sempre olhando a coluna de status. Só que como eu quero que ele sempre mude as linhas, ele sempre veja uma linha diferente, eu não posso dizer que ele tem que ficar sempre travado na linha 7, ou seja, com o cifrão na frente do 7. Por quê? Porque ele vai estar sempre olhando só a célula G7. Não é isso que eu quero, tá? Então, eu vou apagar esse cifrão. Então, só um detalhezinho, tá? Quero verificar sempre a coluna G, certo? E as linhas eu quero ir variando, porque eu quero sempre estar olhando uma linha diferente, tá bom? E aqui agora, galera, é a formatação. Vou formatar, então, ó, formatar, preenchimento, e vou vir aqui, ó, nesse vermelhinho aqui, legal? E vou clicar ali em OK. OK, OK. Beleza. Então tá lá, ele já formatou ali para mim sem estoque. Putz, perdi. Como é que faz? Vou repetir mais 2 vezes, porque a gente ainda vai fazer para o estoque perigoso e estoque confortável. Mas a lógica é exatamente a mesma. Então, mais uma vez, com a minha tabela selecionada, eu vou lá em formatação condicional, vou em nova regra, e aqui em nova regra, eu venho aqui em usar uma fórmula, e vai ser a mesma ideia. Eu vou ter que verificar o quê? Se o quê? O status, né, dessa vez, é igual a estoque perigoso. Lembrando de tirar esse cifrãozinho aqui da frente do 7, porque eu quero que ele sempre avalie diferentes linhas, ele não fique sempre na célula G7. E agora, quem tiver o estoque perigoso, eu vou vir aqui em formatar, e aqui em preenchimento, eu vou vir aqui em esse amarelinho. Legal? Então, cliquei ali em OK, e OK. Ele já formatou. Para fechar, estoque confortável. Então, isso aqui, galera, vocês podem reparar que formatação condicional da linha toda, ela segue um padrão.
tá? Então não tem mistério. Quando vocês precisarem fazer isso em algum momento, não tem outra. Quero usar uma fórmula, eu vou verificar uma célula específica, no caso aqui, G7. Eu não quero que ele olhe somente para a célula G7, eu quero que ele olhe sempre para a coluna G, mas ele pode ir olhando as outras linhas. E dessa vez eu quero verificar o quê? Se o valor da G7 é igual a estoque confortável. Nesses casos, pinta de verde. Então, formatar, verde, ok, ok. Tudo bem, galera? E o legal é que isso aqui é 100% automático. Então, se por acaso a Coca-Cola que está com 0 aqui, se eu chegasse aqui em entradas e alterasse, ó, lá no último registro, então, por exemplo, Coca-Cola, aqui ela está com 0 de saldo e está vermelhinho. Se eu chegasse aqui em entradas e atualizasse a Coca-Cola aqui, ó, então a quantidade de entrada em vez de 28 foi 50. Quando eu for lá em controle de estoque, ele já automaticamente mudou ali para mim. Legal, galera? Vou dar um Ctrl Z aqui. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Diz aí se está tudo bem. E aí eu queria dar um recadinho aqui para vocês, tá? Diz aí se está tudo tranquilo. Enquanto isso, beber uma aguinha aqui. Tranquilo, galera? Até agora, alguma dúvida? Antes de eu dar um recadinho aqui para vocês, tá? Sim, show. Beleza. Tudo ok. Muito bom. Você é muito bom. Valeu. Comedor de casadas. Valeu. Obrigado. Entendido, tranquilo. Já pirei a essa hora, né, galera? Então, pessoal, é o seguinte. Só para a gente poder, enfim, dar continuidade aqui, eu sei que já bateram aí aquelas 9 horas, né? 9 horas da noite. Ainda tem coisa para dar, tá? Teria uma última aba, tá? Na verdade, teriam duas coisas. Uma última abinha aqui de dashboard, onde a gente ia criar alguns visuais, fazer mais algumas fórmulas, tá? Algo semelhante aqui com isso daqui, ó. Só que como eu dividi em 3 abas aqui, só que a ideia seria a gente fazer em uma só. Uma coisa resumida para ser mais prático, tá? Mas seguindo a mesma lógica. Então, faltaria a gente fazer uma última abinha de dashboard e esses hiperlinks aqui, tá? Eu acho que isso aí levaria mais uns 30, 40 minutinhos. Então, repara que a gente ia passar bastante do horário. Então, eu queria saber de vocês se tem problema a gente continuar aqui nessa aula, tá? Lembrando, quem não puder continuar, não tem problema. Essa aula vai ficar gravada, tá? A live vai ficar gravada. Então, vocês vão ter acesso à live, acesso ao arquivo gabarito, acesso ao arquivo do zero. Tudo isso vai ficar disponibilizado, tá? Mas só para a gente poder finalizar essa planilha, o grosso de todo o controle a gente já fez. A ideia seria só a gente finalizar com um dashboardzinho ali e aqueles hiperlinks para a gente poder navegar ali pelas abas, tá? Esse hiperlink aqui é até relativamente tranquilo. Só faltaria mesmo essa partezinha do dashboard. Então, eu queria saber de vocês, tranquilo se eu continuar aqui, precisaria de mais uns 30 minutinhos, 40. A galera já está aqui, né? Já não tem escolha. Segue o líder, segue o líder. Tá tendo jogo agora? Não sei. Show, continua, beleza, beleza. Show, galera, beleza. Então, vamos finalizar aqui, então. E a gente vê esse último dashboardzinho. A gente vai trabalhar com mais algumas fórmulas, inclusive vou mostrar uma coisinha nova para vocês. E para fechar os hiperlinks, tá bom? Então, bora lá. Seguinte, primeira coisa, vou manter aquela mesma estrutura, tá? E aí, só antes de continuar, avisando a galera aí. Pessoal, quem não puder ficar, não tem problema. A live vai ficar gravada, beleza? Só para a gente matar isso daqui e a gente conseguir finalizar. E aí vocês vão ter todo o passo a passo da planilha. Aí não tem mais desculpa, vocês vão conseguir fazer isso daqui, tá bom? Então, para a gente continuar, controle ali de estoque, vou copiar essas duas linhas aqui, a formatação. Vou usar o pincel, selecionei, pincel. Isso aqui a gente já fez várias vezes. Tá lá. E aqui vou colocar dashboard. Eu já vou tirar ali as linhas de grade. Beleza. Deixa eu dar um zoom aqui.
Show. Então tá lá. O que eu vou querer fazer basicamente? Eu vou querer fazer um misto dessas abas aqui, tá? Do gabarito. Então, em vez de dividir em 3 abas com gráficos grandes, eu vou criar uma aba só com gráficos menores. A gente até vai ver algumas coisinhas a mais, tá? Então tá lá, a gente vai ver como criar esses resultados aqui, gráfico de saldo e tudo mais, tá? Só que tudo numa aba só. Legal, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é exatamente calcular esses valores aqui individuais. Eles me dão ali um resultado, tá, total, que me permite ter uma ideia inicial ali das informações, tá? Para fazer esses cálculos, né, e criar esse dashboard, eu vou fazer todos os cálculos em uma aba auxiliar, tá? Para a gente não poluir essa aba aqui de dashboard. Então, eu vou criar numa aba auxiliar. Eu já deixei uma abinha aqui oculta, tá? Onde a gente faz esses cálculos. Para a galera que está aí com gabarito, é essa aba auxiliar aqui, ó. Aba auxiliar, tá? Que tem os cálculos ali. Esses cálculos eu vou reproduzir numa aba que eu deixei oculta aqui, nesse arquivo. Tá? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima de dashboard, por exemplo, e vou vir aqui em reexibir. Beleza? Tá lá, a abinha auxiliar, que eu já deixei pronta ali para a gente poder ganhar tempo também. Ele já tem os direcionamentos ali do que a gente vai calcular. Beleza? Primeiro passo aqui é a gente calcular aqueles valores gerais, tá? Os valores gerais. Total de produtos, total de lojas, e a gente coloca isso aí naquelas caixinhas lá, para a gente poder ter uma visualização geral. Beleza, primeiro passo aqui, vamos começar com o básico, até revisando fórmulas mais simples. Como é que eu faço vou dar um zoom aqui. Como é que eu faço para calcular o total de produtos que eu tenho na minha loja, nas minhas lojas? É simples, né? Basicamente, eu tenho que contar a quantidade de produtos dessa aba de produtos. E aqui independe se é não estou fazendo uma contagem, uma soma com condição. Eu quero simplesmente contar tudo. Então, para isso, eu vou usar uma fórmula chamada conte valores. Então, vou colocar aqui igual conte valores. Por quê? Porque ele vai contar valores de um intervalo que eu selecionar. Então, conte valores, dei ali um tab, produtos, selecionei a coluna de produtos e dei fechei. Tem 10 produtos. Legal. Para que seria importante eu saber isso aqui? Imagina aí que eu tivesse esse controle, dou de cara com o dashboard, e aí eu sei que na minha loja tem 10 produtos, mas o total de produtos que eles calcularam foi de 12. Eu já sei que tem alguma coisa errada. Então é um resultado simples, mas que já pode dar alguma informação para a gente quando a gente vai de cara com o dashboard. Tá? A gente vai criar aqui. Total de lojas, mesma ideia. Conte valores. De que? Aqui dá aba lojas. Vou contar os valores da coluna de loja. Legal? Total de fornecedores, mesma ideia. Aqui, galera, esses resultados totais, como eles são totais, eles são muito simples. Conte valores, total de fornecedores. Vou selecionar a coluna de fornecedores, empresa. Olha lá, tenho 10 produtos, 5 lojas, total 5 fornecedores. Quantidade de produtos em estoque. Onde que eu tenho essa informação? Eu tenho no meu controle de estoque. Então, aqui, ó, se eu somar essa coluna de saldo, eu tenho o total em estoque. Então, eu vou vir aqui em auxiliar, igual soma, porque dessa vez eu quero somar os valores, fórmula soma, e vou vir aqui em controle de estoque, selecionar saldo. Então, repara que eu estou fazendo questão de usar essas fórmulas básicas também, galera, para vocês entenderem que fórmulas básicas também são usadas em planilhas avançadas, tá? Putz, só sei soma, só sei conte valores, só sei média. Cara, você já sabe, tem um conhecimento legal. Então, dá para vocês usarem aí numa planilha complexa, tá? Então, estou fazendo questão para mostrar isso para vocês. Não é só de conceitos complexos que uma planilha complexa se dá, tá? Então, tá lá, quantidade de produtos em estoque, 372. Receita total, mesma coisa. Vou fazer uma soma do quê? Daqui da coluna de controle de estoque, receita total. Tá lá, coluna de receita, enter. Custo total, mesma coisa, soma. Aqui não tem mistério. Custo total, beleza. Tá, 8 mil. E o lucro vai ser receita menos custo. Tá? Margem de lucro vai ser lucro divididos por receita. Para que eu estou indo um pouco mais rápido, mas show, galera, sem problemas. Quem não puder ficar, cara, agradeço de coração vocês terem ficado até aqui, cara, de verdade, porque realmente é um conteúdo bem extenso. Já estamos aí 9h20 da noite.
Podem ficar tranquilos, quem não puder ficar, vai ficar disponível a live. Legal? Então, continuando aqui, ó, quantidade comprada. Vou fazer uma soma da coluna de quantidade da minha aba de entradas. Então, ó, coluna de quantidade, selecionei quantidades, beleza. Quantidade vendida, soma. Eu vou somar a quantidade vendida lá da aba de saídas. Legal? Quantidade de saídas, vendas, tá? Vendas. Beleza, então isso me dá números gerais. O que eu faço com números gerais? Eu crio pequenos cartõezinhos. A gente chama de cartão. Me mostrando lá o total de produtos, total de lojas, por aí vai. Criando um, vocês já sabem criar todos. Mas eu não vou criar todos aqui, vou criar só 4 aqui, para a gente poder brincar aqui na nossa aba de dashboard. Então, mantendo ali aquela linha frufru na planilha. O que eu vou fazer aqui? Para eu colocar esses dados principais lá no topo da minha planilha, eu vou vir aqui em inserir, vou vir aqui em ilustrações, vou vir aqui em formas. Vou escolher esse retângulo aqui. E vou aumentar ele um pouquinho. Tá? Então, é basicamente um espaço ali onde eu vou colocar aqueles resultados. Vou formatar esse cara. Então, vou vir aqui em formato da forma, vou botar um preenchimento igual ali, ó, a minha cor da minha paleta, e vou aqui em contorno da forma, tirar ali o contorno. Então, aqui dentro eu vou jogar ali os meus resultados. Então, vamos começar colocando, por exemplo, o total de produtos em estoque, que é esse valor aqui. Então, vamos lá, eu vou colocar os seguintes valores. Vou botar 4, tá? Para a gente não ficar muito tempo aqui. Vocês vão ver que a lógica é bem semelhante. Então, ó, vou botar esse aqui, quantidade em estoque, receita total, também vou colocar, lucro e margem, tá? Vou botar esses valores, tá bom? Para a gente poder ganhar tempo. Então, vamos lá, como é que eu faço isso? Como é que eu coloco esses valores de um jeito apresentável? Eu vou vir aqui no dashboard, eu vou criar uma caixa de texto, então vou lá na guia inserir, caixa de texto, eu vou vir aqui em texto, caixa de texto, beleza? E vou aumentar aqui. Muito grande, então tá lá. Dentro dessa caixa de texto, eu quero mostrar qual o valor. O primeiro valor é total de quantidade em estoque, tá? Produtos em estoque. Então, o que eu vou fazer? Aqui em dashboard, para eu conseguir colocar aquele valor que está em uma célula dentro de uma caixa de texto, eu vou fazer o seguinte, com a caixa de texto selecionada, eu vou vir aqui em cima, na minha barra de fórmulas, vou clicar ali dentro e vou colocar igual, tá? Igual. E para que eu não fiz aqui dentro da caixa de texto. Eu selecionei a caixa de texto e fui lá na barra de fórmulas. Coloquei igual. E aqui, ó, em auxiliar, quantidade em estoque. E olha que legal. Quando eu der Enter, o valor vai ficar dentro da caixa de texto. A partir de agora, é só formatar. Então, repetindo, tá? O que eu fiz? Selecionei a minha caixa de texto, fui lá na barra de fórmulas, não é aqui dentro, tá? Não é para chegar aqui dentro e escrever igual, não é isso. Seleciona a caixa de texto, vai lá no igual, vai lá na barra de fórmulas, coloca igual, e vem aqui, ó, em auxiliar e quantidade de produtos em estoque. Vou dar Enter, e aí tá lá. Beleza? E aqui agora eu vou, basicamente, formatar esse cara. Vou centralizar, vou colocar ele alinhado aí abaixo, e vou aumentar um pouquinho. Tá? Coloquei ali 372. Beleza? Mas o que é isso aqui? Isso aqui é a minha quantidade em estoque. Tá? 372. Então, vou criar uma nova, ó, vou vir aqui em página inicial, vou vir aqui em inserir, na verdade, inserir, texto, caixa de texto, e aqui só para poder botar um título, vou chamar esse cara aqui de total produtos em estoque. Ah, ficou muito grande. Não tem problema. Vou reduzir aqui um pouquinho, tá? Coloquei ali em 8. Beleza? Vou deixar aqui centralizado. E aí, se eu quisesse até, ó, fazer isso aqui mais rápido, ó, vamos supor que tem muita dificuldade aqui de centralizar esse cara certinho. Ó, botei ali. Estou com preguiça agora de ajustar esse cara. Como é que eu faço para deixar ele centralizado bonitinho? Eu vou, com Ctrl, selecionar as minhas duas caixas de texto, porque eu quero centralizar elas entre si. Então, ó, cliquei na primeira, Ctrl na segunda, e agora como é que eu faço para centralizar elas, para elas ficarem
bonitinhas ali. Vou lá em formato da forma, vou aqui em alinhar e depois aqui em centralizar, tá? Repara que ele já centralizou ali. Formato da forma, alinhar, centralizar. Repara que eu estava com as duas caixas de texto selecionadas. Legal? Então tá lá. Ó. Beleza. Então, ó, produto em estoque. Legal. Deixa só eu tirar aqui, ó. Tá vendo que tem uma linhazinha bem fininha ali, que é um contorno? Eu vou tirar esse cara, tá? Vou tirar aqui. Contorno, sem contorno. E aí tá lá. Então tem 372 produtos em estoque. Só fazer um ajuste aqui. Então tá lá. Beleza, galera? E para fechar isso daqui, ó, para a gente ir mais rápido agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar essas duas caixas de texto em uma única imagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Selecionei a minha caixa de texto maior, com Ctrl, selecionei a de produto em estoque, vou vir aqui em formato da forma, agrupar, agrupar. Legal? E aí, aqui agora o que eu vou fazer basicamente vou copiar esse cara 3 vezes, copiar e colar 3 vezes para a gente poder criar aqueles cartões ali finais. Então, ó, selecionei, Ctrl C, ó, Ctrl V aqui, opa, vou jogar aqui, ó, esse cara daqui, joguei para cá, Ctrl V, joguei para cá, Ctrl V, joguei para cá. Como é que eu faço agora para deixar isso aqui alinhado bonitinho? Vou fazer o seguinte, com o Ctrl, seleciono cada um desses caras, ó, então selecionei esse primeiro, Ctrl esse segundo aqui, tá? E repara o seguinte, repara que eu estou até com um pouco de dificuldade aqui de selecionar essas caixas, ó. Selecionei essa, consegui agora essa foi, essa foi. Na verdade, a dica que eu ia dar para vocês é o seguinte, quando vocês quiserem selecionar imagens, né, caixas de texto de uma maneira mais rápida, sem ter que ficar aqui, ó, clicando, caçando ali onde clicar, repara que ele está selecionando ali atrás também, o que eu posso fazer? Aqui na página inicial, venho localizar e selecionar, e venho aqui em selecionar objetos. Ele vai mudar o meu cursor, então, ó, selecionar objetos, e agora eu posso, ó, clicar e arrastar. Ó. Cliquei e arrastei, e peguei somente as minhas caixas de texto. Então, foi muito mais rápido, né? E é importante, depois que eu fizer isso, clico aqui, ó, em localizar e selecionar da página inicial e desmarco essa opção. E agora eu vou lá em formato da forma, venho aqui em alinhar, distribuir na horizontal. Então, repara que ele já está ali distribuído. Beleza, galera? Tá acabando, galera, tá acabando. Tô vendo aqui que a resenha no chat está rolando. Isso aí. Então, vamos lá. Mas presta atenção na aula também. Então, para fechar, ó, produto em estoque já fiz. Agora eu vou colocar a minha receita. Como é que eu faço isso? Vou clicar ali na minha caixa de texto, tá? Repara que ele está ali como auxiliar C7, ele está selecionando a célula de produto em estoque. Vou apagar isso daqui e vou vir aqui em auxiliar e vou ali em receita total. Enter. Mesma coisa ali para esse segundo. Selecionei a caixinha de texto lá no interior. Vim aqui, apaguei esse auxiliar C7 e coloquei ali agora lucro total. E aqui, ó, a mesma coisa para esse último. Cliquei aqui nessa caixinha, selecionei, apaguei esse auxiliar C7, voltei lá, margem de lucro, Enter. Legal? E aqui agora só falta ajustar ali, ó, o tamanho. Vou colocar ali o 18, 16, tá bom? Aqui também, ó, 16. E aqui também vou colocar ali 16. Beleza, galera? Tá acabando, tá acabando. Edinho falou, não termina não. Por mim eu fico aqui a madrugada toda, galera, com vocês. Mas, mentira, a gente tá acabando. Tá bom, pessoal? Então, dica de criação aí de dashboard, de resultados e tudo mais. É sempre legal ter esses valores aqui com os resultados finais. Aí só tem um detalhe, né? Acabou que eu esqueci aqui de mudar o título. Aqui está produtos em estoque, aqui também, né? Porque eu copiei e colei. Isso aqui eu vou mudar. É receita total. Receita total. Eu só vou ter que alinhar ele aqui, ó. Então, ali no meio, mesma coisa aqui, ó. Produto em estoque vai ser lucro total. Mesma coisa, vou alinhar ele ali no centro. E aqui, ó, margem de lucro. Então, margem
percentual de lucro. Tá lá. E beleza. Então, dica, né? Sempre que vocês quiserem uma maneira aí de vocês deixarem os resultados um pouco mais claros, né? Coloca esses resultados totais no topo, assim, da planilha, para quem for ver conseguir visualizar fácil ali. Ah, eu tenho 372 produtos em estoque. Tive uma receita total de 16 mil. Tive uma margem de lucro de 51%. E por aí vai. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. O próximo cálculo aqui, ó. Pessoal, tudo bem até agora? Vamos lá, tá acabando, galera, tá acabando. Muito bom, chegou atrasado, vocês vão deixar, ó, Guilherme perguntou, a gente vai deixar disponibilizada a planilha? Sim, vai ficar tudo disponível, live gravada, arquivo gabarito, arquivo do zero, tudo mais. Beleza. Legal. Show, beleza. Então vamos lá, galera, continuando aqui. Próximo, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar um outro gráficozinho, um gráfico de linha, para a gente ver qual é o saldo acumulado que a gente teve ali ao longo dos meses, tá? De análise, de janeiro até dezembro. Essencialmente, como é que eu sei qual é o saldo acumulado ali a cada mês? Aqui na minha aba de saídas, ó, vou voltar lá para cima. Na aba de saídas, eu tenho exatamente essa informação de saldo aqui em estoque. Eu vou até botar aqui, ó, em vez de estoque acumulado, vou colocar saldo, tá? Só para ficar mais fácil. Essa coluna aqui é a coluna de saldo. Então, eu tenho o saldo dia a dia aqui nessa tabela. Só que eu quero saber qual foi o meu saldo total a cada mês. Beleza? Então, a cada mês, eu quero calcular esse saldo. Então, eu quero saber qual foi o saldo final em janeiro, depois em fevereiro, depois em março, por aí vai. Pergunta, como que eu faço esse saldo? Isso aqui agora a gente vai ter que ver uma coisinha extra, tá? Um detalhezinho aí a mais para a gente poder conseguir calcular esse valor. Como é que eu faço para calcular o saldo? Tá? Eu quero basicamente aqui o saldo, tá? Vou pintar aqui, saldo. Eu quero o saldo mês a mês. Como é que eu descubro isso? Como é que eu consigo fazer isso? Saldo a cada mês. Para janeiro, depois para fevereiro, depois para março, por aí vai. Alguma sugestão? Sim, vai ficar salva. A aula vai ficar salva no nosso canal. Alguma sugestão de como é que eu posso calcular o saldo mês a mês? O pessoal falou ali, soma 6. Beleza. E aí, galera? A Laí falou, hardcore. Ah, nem tanto. Um pouquinho só. Soma 6? Então, vamos lá, galera. Deram a ideia de fazer um soma 6, né? Então, vou somar se for do mês de janeiro, certo? Somar se for do mês de fevereiro e por aí vai. Só que, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu tenho lá saídas aqui, né? Eu tenho saldos aqui acumulados que eles variam nos dias e não nos meses. Então, eu tive ali uma venda no dia 1º, depois no dia 2, depois no dia 3. Então, repara que os meses, eles estão sempre variando. Os dias, né? Eles estão sempre variando, tá? Então, eu não consigo saber de uma maneira fácil, não consigo somar de uma maneira fácil, né? Todo mundo que for de janeiro. Mas o quê? Janeiro o quê? 1º de janeiro? 2 de janeiro? 3 de janeiro? Como é que eu faria isso, então? Então, vamos lá. Auxiliar. Como é que eu faria isso? Será que se eu fizer o seguinte, igual, soma 6, o quê? Quem vai ser o meu intervalo de soma? Vamos fazer um teste aqui. Intervalo de soma, vou lá na aba de saídas, coluna de saldo, selecionei a coluna de saldo porque é quem eu quero somar, certo? Então, selecionei a coluna de soma, intervalo soma, vou voltar para auxiliar. E aí, quem vai ser o meu primeiro intervalo de critério? Vai ser coluna de data, certo? Então, lá na minha tabela de saídas, eu vou selecionar a coluna de datas, certo? E eu quero somar o quê? Ponto e vírgula. Todo mundo que for de janeiro de 20, certo? Será que isso aqui vai funcionar? Ele me deu um resultado ali de 237, tá? Qual que é o problema disso aqui, galera? Alguém consegue me dizer o problema dessa soma aqui que eu fiz? Alguém consegue me dizer aí? José matou, hein? José matou. O que a gente vai fazer para resolver?
Jordi também, eu acho que se eu entendi bem, você matou também. Galera, qual que é o problema de eu fazer essa soma? Eu estou somando o meu saldo de acordo com essa data aqui, janeiro de 20. Qual que é o problema? Alguém me sugere aí qual é o problema? Vamos lá, vou adiantar aqui. Essa data aqui, que está formatada como Jan-20, ela na verdade é a data do dia 1º de janeiro de 2020. O que significa isso? Significa que essa soma, ela só está considerando as vendas, né, no dia 1º de janeiro. Só que está errado. Por quê? Porque lá, na minha aba de saídas, eu tive vendas no dia 1º de janeiro, mas também tive no dia 2. Inclusive, se eu pegar essa fórmula aqui e arrastá-la para baixo, repara aqui o resultado que eu vou ter. Ele está me dando 0 para os outros dias. Por quê? Porque para fevereiro de 20, por exemplo, quando eu vou lá em saídas, a minha primeira venda em fevereiro foi o quê? Foi no dia 10. 10 de fevereiro. Então quer dizer que se eu chegasse aqui em fevereiro e colocasse 10, ele somaria? Sim. Só que eu não sei qual é o dia, como é que eu vou saber? Então, o que seria ideal eu fazer aqui? Alguma ideia? Galera, essa aqui eu acho que vai ser difícil vocês matarem, tá? Mas vou dar 10 segundos aí para vocês me darem uma dica. Isso aí, galera, a aula vai ficar gravada, tá? Pessoal, é o seguinte, o que eu vou ter que fazer aqui, tá? Eu vou ter que fazer uma soma, mas eu vou ter que verificar duas coisas. Para o mês de janeiro, para eu garantir que eu estou somando todos os dias do mês de janeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todo mundo que é maior ou igual ao dia 1º de janeiro e também todo mundo que é menor, né, ou igual a 31 de janeiro. Vocês concordam comigo? Para fevereiro é a mesma ideia. Eu tenho que somar, para eu saber o saldo, eu tenho que somar todo mundo que é maior ou igual a 1º de fevereiro, mas ao mesmo tempo menor ou igual a 28 de fevereiro. Faz sentido isso para vocês? Então eu tenho que somar sempre todo mundo acima do 1º dia do mês até o último dia do mês. Faz sentido isso? Poderia dividir a coluna em mês e ano, poderia, mas eu vou mostrar uma coisinha bem interessante aqui, tá? Uma fórmula bem legal aqui para vocês. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, essa coluna aqui de data, só para ficar claro para vocês qual é a data que está ali por trás, eu vou vir aqui em página inicial e vou vir aqui, ó, na setinha para baixo, vou colocar data abreviada. Tá? Então tá lá. Na verdade, aquelas datas são 1º de janeiro, 1º de fevereiro, e por aí vai. Tá? Perfeito, a Daniele já matou. Tá? A Daniele matou. Seguinte, galera, eu tenho que somar todos os saldos acima do 1º dia do mês e também, ao mesmo tempo, abaixo do final do mês. Como que eu descubro, então, de maneira automática, qual é o fim do mês aqui dessa data em questão? Este mês aqui, 1º de janeiro de 2020, ele vai até o dia 31 de janeiro, certo? E para isso, existe uma fórmula que eu vou fazer aqui, ó, do lado, que é a fórmula chamada fim-mês. Galera, essa fórmula é vida, tá? Fórmula fim-mês que calcula o final do mês de uma data. Isso aqui é muito útil, essa fórmula é muito útil e poucas pessoas conhecem. Então vamos lá, como é que ela funciona? Eu vou fazer aqui, ó, na coluna D, igual fim-mês. Basicamente ela me pede uma data de quem eu quero descobrir o final do mês, ponto e vírgula, quantos meses eu quero à frente ou atrás. Como eu quero o fim do mês dessa data daqui, eu vou colocar 0. Porque eu não quero adiantar nem atrasar nenhum mês. Então, quando eu der Enter, ele me deu esse resultado esquisito, mas é porque essa coluna aqui está formatada como moeda, eu vou formatar como data. Tá? Então, tá lá. Olha que legal. Então, o fim do mês da data ali de 1º de janeiro é 31 de janeiro. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, eu tenho ali exatamente o final do mês de cada data. Então, agora eu posso fazer o quê? O saldo, ele vai ser sempre o quê? A soma de quem está acima do dia 1º e abaixo do final do mês. Beleza?
Soma em ano bissexto daria certo? Sim, também daria certo. A fórmula fim-mês consegue identificar usando os bissextos, tá? Então aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou colocar igual. Na verdade, eu vou até aproveitar essa fórmula, né? Não preciso refazer. Então, eu vou fazer o seguinte. O meu soma 6, o que eu estava fazendo? Eu estava somando especificamente ali para a data de 1º de janeiro. Só que eu não quero somente essa data. Eu quero todas as datas acima de 1º de janeiro e abaixo do final do mês. Então, aqui, o que eu vou fazer? O que eu vou ter que adaptar aqui, basicamente? Eu vou apagar esse meu critério 1. E aí, como é que eu faço aquele critério de maior ou igual? A gente já viu isso. Eu vou colocar entre aspas, maior ou igual, e vou concatenar com o quê? Com o meu início do mês. 1º de janeiro ali é o primeiro dia do mês. Então, quero somar todo mundo onde a data da venda for maior ou igual a 1º de janeiro, ponto e vírgula, mas ao mesmo tempo, nessa mesma coluna de data de venda, aqui em saídas, ó, selecionei ali também, data de vendas, ponto e vírgula. Ela tem que ser menor, apaguei aqui, ó, tem que ser menor ou igual ao quê? Ao final do mês, que seria essa célula aqui, mas eu posso escrever o fim mês direto da forma. Então, ó, fim mês, eu vou colocar ali, ó, data inicial, ponto e vírgula, 0 meses, tá? Então, o que significa isso aqui? Eu quero somar a coluna de saldo, data da venda tem que ser maior ou igual a 1º dia do mês, mas, ao mesmo tempo, a data da venda tem que ser menor ou igual ao fim do mês, tá? Vou fechar aqui, e aí tá lá. Então, quando arrastar essa fórmula para baixo, tá certinho. Como que eu sei que está certinho? A última data que eu tenho de informação é dezembro, certo? Então, o estoque que eu calculei aqui, ó, de 372, ele tem que bater com o estoque que eu tinha ali no último mês. Então, tá certinho, 372 ali também no último mês. Tudo bem, galera? Beleza, beleza? Então, uma dicasinha aí, fórmula fim-mês, bem útil para a gente conseguir calcular em intervalo de meses ali, independente do dia que a gente está trabalhando. Tem outras formas de fazer? Teria. Poderia criar uma coluna auxiliar, poderia criar mais colunas na minha tabela, mas aqui a gente resolveu de uma maneira mais avançada, pensando que a gente está querendo uma pegada mais, usando fórmulas mais avançadas. Legal? Mas coluna auxiliar também resolveria. Beleza? Então agora eu vou colocar isso daqui em um gráfico. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Para criar um gráfico aqui, ó, bem rápido, seleciono essa minha tabela, tá? Selecionei ali minha tabela, vou lá na guia inserir e eu vou criar um gráfico de coluna. Então, um gráfico de linha. Então, vim aqui, ó, gráfico de linha, selecionei essa primeirazinha opção aqui, ó, gráfico de linha, e aí tá lá. Beleza? Ele já criou um gráfico ali para mim, tá? Posso até aqui, ó, voltar para a minha formatação inicial ali de jan barra, né, mês barra ano. Como é que eu faço isso? Vou usar um atalho de formatação avançada, que é o Ctrl 1. Então, dei um Ctrl 1, tá? Voltando, selecionei a coluna de mês, eu quero voltar agora para mês barra ano, Ctrl 1. E aqui em data eu vou escolher essa daqui, tá? Mar, traço 12. Beleza? Ele já formatou ali para mim. Então, o que eu posso fazer agora é pegar este gráfico aqui, vou dar um Ctrl X nele, vem um Ctrl X para recortar, vou lá no dashboard e vou colar. Então, tá lá. Já coloquei ali o meu gráfico. Beleza? Posso tirar as linhas de grade aqui, ó. Tirei as linhas de grade, aqui essas linhazinhas, vou dar um delete e vou colocar um rótulo de dados ali, ó. Rótulo de dados, tá lá. E aqui no título eu vou colocar saldo total por mês. Beleza, galera? Então tá lá. Então essa foi a continha mais difícil. Agora a gente vai terminar o nosso dashboard para a gente poder finalizar a aula. O restante aqui é mais tranquilo. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Faltou as legendas. Aqui no caso, como eu só tenho um gráfico ali, de linha, né? Eu não preciso me preocupar com isso. Se eu tivesse mais informações ali, eu teria que me preocupar, tá? Então, vamos lá, galera. Agora, próximo gráfico aqui. Eu quero poder visualizar aqui, por exemplo, num gráfico ali de colunas ou de barras, qual que é o total de estoque por produto, tá? Ou seja, eu quero basicamente criar um gráfico aqui, ó, na aba de controle de estoque, que me dê o total de
para cada produto, qual foi o saldo total em estoque, quanto que eu tenho de saldo ali para cada produto. Beleza? Poderia criar esse gráfico do zero, mas eu vou dar uma dica aqui, um truque para vocês criarem gráfico mais rápido, tá, galera? Aqui nesse caso, eu não posso selecionar a minha tabela inteira para criar um gráfico, tá? Por quê? Porque senão ele vai pegar gráfico, vai pegar dados de lugares diferentes e não vai fazer o menor sentido aqui, tá? Eu basicamente quero criar um gráfico que vai pegar a coluna de produto e a coluna de saldo. Só isso, tá? Como é que eu faço, então, a partir de uma tabela com várias informações, criar um gráfico somente para as colunas que me interessam? Só que de maneira rápida, tá? Eu não quero fazer daquele jeito que a gente já ensinou para vocês, de criar do zero, selecionar dados e tudo mais, tá? A gente até tem uma aula completa sobre criação de gráficos do básico mesmo, tá? Mas aqui eu quero avançado, tá, galera? Então eu quero basicamente usar as colunas de interesse, que são produto e saldo, para criar um gráfico de saldo por produto. Como é que eu faço de maneira rápida aqui no Excel? Eu faço o seguinte, eu vou selecionar a primeira coluna que eu quero colocar no meu gráfico, que no caso são os produtos, e com o Ctrl, eu vou selecionar todas as células de valores que eu quero colocar naquele gráfico. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para ele é o seguinte, selecionei a coluna de produto, tá? Coluna de produto. Com o Ctrl, selecionei a de saldo. Com isso, eu estou selecionando exatamente as colunas que eu quero aplicar ali no meu gráfico. Beleza? Poderia criar do zero e tudo mais, mas aqui a gente quer agilidade, né? Até porque já está dando na hora. Então, vamos lá. Como é que eu faço para criar esse gráfico? Vou aqui na guia Inserir. E dessa vez eu vou vir aqui no gráfico de colunas e esse gráficozinho aqui de barras. Repara que ele já criou para mim um gráfico somente com as informações que me interessam. Legal? Beleza, exatamente. Usei o Ctrl para selecionar mais uma coluna. Então, vou escolher essa daqui, ó. Selecionei esse primeiro. Beleza? Então, tá lá, ó. Ele já está me dando ali um gráfico com todas as informações de saldo para cada um dos produtos. E uma coisa legal é o seguinte, o que eu posso fazer aqui? Para ele mostrar ali do maior saldo para o menor saldo, eu posso vir aqui na tabela, nesse filtrozinho aqui, ó, e pedir para ele ordenar do maior para o menor. Repara que ele vai ordenar ali o meu gráfico automaticamente. Então, ele tá colocando ali o contrário, né? Primeiro coca, depois ele vai aumentando. Se eu quisesse, ó, do menor para o maior, ele já colocou ali para mim cada um dos saldos para cada produto. Tudo bem, galera? Detalhezinho. Então, agora eu vou dar um Ctrl X nesse gráfico, vou lá no dashboard e vou dar de novo. Ctrl Z, Ctrl X, vou lá no dashboard, Ctrl V e vou colar aqui. Beleza? Então, tá lá, criei meu gráficozinho. Tá? Posso vir aqui no maisinho e aplicar um rótulo de dados, para eu poder visualizar ali aqueles valores, né, de saldo para cada produto. Então, a saldo aqui no rótulo de dados. Então, rótulo de dados. Beleza? Posso tirar ali as linhas de grade, posso mexer no título e tudo mais. Tá? Aqui agora, para a gente poder finalizar, eu vou deixar a parte de formatação para vocês. Mas, se vocês quiserem uma formatação rápida aqui, eu poderia simplesmente selecionar os meus gráficos. Lá na guia Design do Gráfico, eu tenho ali algumas opções de gráfico, de formatação que eu posso usar. Tá bom? Beleza, galera? Então, para a gente fechar aqui, vamos fazer só mais 2 cálculos para a gente poder finalizar aqui, tá bom? Lindo gráfico. Aqui, como eu falei, né, galera? Eu não vou mais me preocupar tanto com a formatação, porque, cara, formatação de gráfico é um negócio que demora muito mais tempo do que criar o gráfico. Pelo menos uma boa formatação, né? Eu gosto de olhar as cores e tudo mais. Mas poderia selecionar aqui o gráfico e usar o design do gráfico, tá bom? Beleza, então para a gente fechar aqui, pessoal, vamos colocar só mais duas informações aqui, ó. Aqui na aba auxiliar, eu tinha ali mais 2 tabelinhas para saber o total vendido por loja e o total comprado para cada fornecedor. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, para eu saber o total vendido por loja, eu vou colocar igual soma, tá? Só que eu quero somar de acordo com a loja, então quero saber o total vendido por loja, vou usar o soma 6, pode ser o soma 6 para a gente manter a linha do que a gente estava fazendo. Onde eu tenho informação de total vendido? Eu tenho informação de total vendido lá na tabela de saídas, tá? Aqui em tabelas, em saídas. Vou selecionar a coluna de valor de venda, tá? Valor de venda, ponto e vírgula.
E lá na aba auxiliar, o meu critério é ser da loja 1. Então, vou selecionar aqui, ó, loja 1, que está na B31, e aí está lá. Opa, vamos lá. Voltando aqui, a cabeça já começou a parar de funcionar. Antes da gente passar um intervalo, antes da gente passar o critério, eu preciso passar um intervalo, né? Óbvio. Então, ó, valor de vendas, vou voltar lá na aba de saídas, eu tenho que selecionar a coluna de loja. Legal? Então, a coluna de loja, ponto e vírgula, e aqui em auxiliar, eu vou selecionar a aba de a loja 1, está na célula B31. Legal? Então, tá lá, dei um Enter e tem o total vendido para cada loja. Tudo bem, galera? Então, isso aqui para a gente poder saber quanto que a gente vende para cada loja, né? É uma informação interessante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa tabela, vou lá na guia Inserir, e dessa vez eu vou usar um gráfico de pizza. Então, lá um gráfico de pizza, tá lá, tenho ali a minha informação de valor vendido para cada loja. Então, eu vou dar um Ctrl X nesse gráfico, vou lá em Dashboard e vou jogar ele aqui, tá? Vou jogar ele aqui. Vou aumentar esse gráfico. Beleza. E aqui agora eu vou colocar um rótulo de dados, tá? Então, aqui no maisinho, vou colocar um rótulo de dados ali. Aí, repara que não ficou muito bom, né? Eu posso configurar esse rótulo de dados, clicando nessa setinha, vindo aqui em mais opções, e aqui em opção de rótulo, eu posso escolher quais são as opções que eu quero visualizar. Então, quero, por exemplo, o nome da categoria e porcentagem, para saber o percentual, né, de cada loja. E aqui embaixo eu posso escolher a posição do rótulo. Então, quero extremidade externa. Beleza? Então, com isso eu posso também excluir essa legenda aqui, que não me interessa mais. Tá? Aqui no gráfico de pizza, eu posso até vir aqui na guia formatar, na guia design do gráfico, e aqui em alterar cores eu posso botar ali uma cor diferente. Vou botar ali uma corzinha aqui, ó, em alterar cores, botei esse laranja. Tá? Beleza, e para fechar, vamos fazer aqui, ó, auxiliar. Para saber o fornecedor, mesma coisa, soma 6. O intervalo de soma está lá na aba de entradas, porque agora eu quero saber qual foi o total comprado para cada fornecedor. Vou vir aqui, ó, em total comprado, selecionei, ponto e vírgula. Vou agora na coluna de fornecedor, porque eu quero somar apenas nos casos em que o fornecedor, por exemplo, é o fornecedor 1. Então, selecionei fornecedor, ponto e vírgula, voltei aqui em auxiliar, fornecedor 1 é o meu critério final. Então, dei um Enter, está lá, total vendido e total comprado. Beleza? Vou chegar aqui, vou fazer a mesma coisa, vou criar um gráfico de pizza, lá na guia Inserir, pizza, pizza 3D não, vou vir aqui na guia Inserir, gráfico de pizza, quero essa primeira opção, e está lá. Vou pegar esse gráfico, Ctrl X, Ctrl V aqui, tá? Vou fechar aqui, beleza, legal, vou encaixar ele aqui, esse aqui eu vou reduzir um pouquinho, e esse cara daqui eu vou tirar a legenda e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o meu rótulo de dados, tá? E aqui em mais opções, eu vou colocar ali, ó, que eu quero o nome da categoria, então quero lá, nome da categoria em rótulo de dados, aqui, ó, rótulo de dados, mais opções, e aqui eu quero saber o nome da categoria, não quero o valor e quero a porcentagem. E aqui eu quero extremidade externa. Beleza? Deixa eu reduzir esse cara aqui um pouquinho. Esse aqui eu vou aumentar um pouco. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui acabei colocando um espaço bem pequeno ali para o meu gráfico. Tá? Mas eu poderia aqui aumentar um pouco esse cara. Esse cara aqui eu vou reduzir um pouquinho. Esse aqui tá lá. E aí? Beleza. Tá? Posso reduzir aqui esse rótulo de dados só para... Beleza, tá lá. Tá bom? Aqui foi só espaço, tá? Eu ocupei muito pouco espaço ali, poderia ter ocupado mais, por isso que ficou apertado ali. Tudo bem, galera? Então, com isso, a gente encerrou aí a nossa parte de fórmulas, de cálculos e tudo mais. Foi uma live bem extensa, tá, pessoal? Bem extensa.
Peço desculpas aí pela demora. Só uma última coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a parte de hiperlink, tá? Isso aqui é bem rápido, eu não vou fazer para todos, eu vou fazer para uma aba e vou deixar de exercício aí para vocês poderem finalizar, tá? Que é basicamente esses botõezinhos aqui, ó, que quando a gente clica, ele vai, ó, alternando ali entre as abas, tá bom? E também como colocar esses íconezinhos aqui em cima. Tudo bem, galera? Então, para a gente finalmente fechar, eu vou vir aqui, ó, lá na minha aba inicial de produtos, tá? Aba de produtos. Como é que eu faço para inserir aquelas imagens? Eu já baixei imagens do Google e vou jogar aqui para dentro do meu Excel. Então, vou lá na guia inserir. Aqui na guia inserir, eu vou vir aqui em ilustrações e vou aqui em imagens. E vou escolher deste dispositivo, tá? No caso do meu computador. Eu já deixei aqui, ó, uma pastinha na área de trabalho, que eu tenho ali 2 imagenzinhas, tá? Que eu baixei do Google. Então, fui lá no Google, pesquisei logo hashtag e logo home, por exemplo. Então, ó, vou clicar nas duas, ó, Ctrl para selecionar as 2 imagens, e vou clicar aqui em inserir. Ele inseriu essa imagem enorme. Posso chegar aqui, ó, diminuir um pouco, vou vir aqui, vou colocar ali no topo da minha planilha e vou fazer a mesma coisa ali para hashtag. Beleza. Show? E aqui, essencialmente, para criar aquelas caixinhas aqui, ó, caixinhas aqui de botões, e esse efeitozinho aqui de deixar só uma delas com uma cor preenchida, né, para dizer que eu estou com ela selecionada, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar várias caixinhas de texto aqui na guia inserir, texto, então, caixa de texto, vou jogar aqui, ó, essa parte aqui agora a gente já até fez, tá, de inserir caixa de texto. Então, tá lá, vou botar, por exemplo, cadastro produtos, vou para aqui, ó, cadastro produtos, vou jogar para cá, vou diminuir um pouquinho, tá? Vou centralizar, beleza, cadastro produtos, legal, vou fazer aqui, ó, mesma coisa para Ctrl+C, Ctrl+V, cadastro lojas, Ctrl+C, Ctrl+V, cadastro fornecedores. Na verdade, vou fazer o seguinte, fornecedores. Se eu não me engano, na verdade o que eu fiz aqui foi, ó, eu coloquei, como são informações de cadastro, eu coloquei dentro de uma abinha aqui, cadastro, tá? Só para a gente poupar ali. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar essas caixinhas aqui em cima. Então, ó, cadastro produtos, aqui, ó, cadastro produtos, cadastro lojas e cadastro fornecedores. Beleza? Então, tá lá, reduzir só um pouquinho. Beleza? Beleza. Como eu estou com a aba de produtos selecionadas, eu vou pintar essa caixinha aqui de texto com uma cor diferente, tá? Para dar esse efeito de que eu estou com essa aba selecionada. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, numa corzinha aqui diferente, botar ali esse azul, vou botar uma corzinha aqui, ó, cadastro produtos, vou botar um negrito. Tá? Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero ter esses 3 botões. Quando eu tiver com a cadastro produtos selecionados, eu vou deixar essa caixa de texto marcada ali. Então, agora, eu vou, com o Ctrl, selecionar as 3 caixas de texto, Ctrl+C, vou vir aqui em fornecedores, vou dar um Ctrl+V, tá lá, ó, Ctrl+V, e aqui em lojas vou dar um Ctrl+V. Tá? Só que dessa vez, o que eu vou fazer? Quando eu estou com a loja selecionada, eu vou tirar, aqui, ó, vou deixar em branco o preenchimento, aqui é automático e sem negrito. Cadastro lojas, eu vou colocar aqui, ó, esse azulzinho, corzinha da letra branca e negrito. E para fechar, ó, lá em cadastro fornecedores, eu vou fazer o contrário. Aqui, ó, eu vou tirar a corzinha branca, vou tirar o negrito e eu vou pintar aqui, ó, de azul e branco. Legal? Aqui tá cinza, deixa eu só acertar e vou colocar ali branco. Legal? Ou seja, estou na aba de produtos, ele vai deixar aquela cor ali do produto destacada. Estou em fornecedores, ele foi lá para fornecedores. Estou em lojas, ele foi ali para lojas. Tá?
Se eu quisesse, poder até inverter, né? Ó, vou clicar aqui lojas, só porque eu tenho um toque, cliquei ali em lojas, vou jogar aqui para o meio, e agora sim, para poder clicar produtos, depois lojas, depois fornecedores, tá? Como é que eu crio agora esse efeito de hiperlink? O efeito de hiperlink, ele é relativamente simples, né? O que eu vou ter que fazer? Na aba de produtos, o que eu quero que aconteça quando eu clicar no botão de cadastro lojas? Eu quero que eu seja direcionado para a aba de cadastro lojas. De maneira automática, para eu fazer isso, eu vou usar o hiperlink. Então, o que eu vou fazer? Botão direito nessa imagem, vou ali em link, ou hiperlink. Então, o link está lá, ó. Ele vai abrir essa caixinha. Eu quero que, quando eu clicar nesse botão, ele me leve para uma aba específica, né? Por exemplo, lojas. Então, vou clicar aqui em OK e vou clicar fora. Quando eu passar o mouse em cima, repara que agora ele virou um botãozinho. Quando eu clico nele, repara que eu sou direcionado para a aba de cadastro lojas. Tá? Na aba de cadastro lojas, eu posso fazer a mesma coisa com cadastro produtos. Botão direito, link, vou agora em produtos, OK, e está lá. Então, cadastro lojas, fui para produtos. Cliquei aqui em lojas, fui para lojas. Cliquei em produtos, fui para produtos. Tá? Mesma coisa seria para cadastro fornecedores. Beleza? E aí, para finalizar, basicamente, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, cadastro produtos, botão direito, link, e aí eu iria para a aba de fornecedores. Então, agora, ó, já tenho ali uma coisa mais dinâmica, tá vendo? Então, fica muito melhor. Tá bom, galera? E para fechar aqui, pessoal, para a gente poder montar esse restante aqui, a ideia é seguir exatamente a mesma lógica, tá? Eu poderia ficar aqui mais um tempinho só para mostrar essas opções aqui, mas seria essencialmente a mesma ideia. Vocês vão criar caixinhas de texto e vocês vão seguir aqueles passos que eu falei para vocês, ó, de aqui, ó, ir pintando de uma cor, colocando hiperlink e ir direcionando ali para cada uma das abas. Beleza? Mesma coisa valeria aqui, ó, para a aba de capa, onde eu também teria o quê? Uma caixa de texto, tá? Com as informações ali, um título, e aqui esses botões para me levar por meio de hiperlinks para cada uma das abas. Legal? Pessoal, tranquilo até agora? Teve gente chegando na live agora. Boa. Vai ficar gravada sim, galera. Vai ficar gravada. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a gente já fez bastante coisa. O pessoal pediu para mostrar com macro. A gente está criando essas planilhas com o objetivo de fazer todas as soluções com Excel, tá? Sem dificultar com macros e tudo mais. A gente teve um conteúdo bem extenso, mas com isso a gente conseguiu passar por toda a planilha, tá? A gente passou por tudo que a gente precisava para construir aquela planilha do zero. Tá bom, galera? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, manda aí para mim, tá? Antes da gente finalizar aqui a live. Espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Como eu falei, foi bastante conteúdo, foi bem extensa, mas a aula vai ficar gravada, a live vai ficar gravada. Vamos disponibilizar o arquivo da aula, o arquivo do zero, o arquivo gabarito, vai ficar tudo disponível para download para vocês. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Show? Valeu, galera. Bom, pessoal, estou sendo repetitivo, mas de verdade, a gente já é 10 horas da noite, vocês ainda estão comigo aqui, ainda tem 563 pessoas ao vivo aqui comigo. Obrigado de verdade. Para a galera que também passou por aqui, também for assistir no futuro, valeu mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero que com esse conteúdo bastante extenso, vocês estudem depois, tá? O passo a passo, vejam as aulas de PROC-V, de validação de dados, de Fórmula C, de Soma 6. A gente passou direto aqui em alguns conceitos, porque senão a live ia ficar ainda mais extensa. Reparei que a gente teve bastante tempo de live. Mas, de verdade, obrigado mesmo, tá, pessoal? Um grande abraço. Não esqueçam, tá? Quem ainda não está inscrito na Semana do Excel, o link ainda está aqui, tá? Disponível para vocês poderem acessar e se inscreverem. Vai começar dia 29, conteúdo de Excel 100% online e gratuito para vocês. Melhor conteúdo que a gente faz aí no ano de Excel. Não percam, tá, pessoal? Então é isso. Obrigado mesmo, galera. Um grande abraço para vocês. Valeu. Bom, espero que vocês tenham curtido e aguardem próximas aulas. A gente vai fazer de outras planilhas aí. Quando a live terminar,
vocês vão poder mandar um comentário aqui. Então, manda um comentário o que vocês acharam dessa aula, dessa planilha em si, da construção dessa planilha, e qual que vocês gostariam, né, que fosse o tema para a próxima planilha passo a passo aí do zero. A gente já fez uma planilha de investimento, de controle financeiro, de finanças pessoais, controle de horas trabalhadas, enfim. A gente está agora terminando de desenvolver outra também. Deixa nos comentários qual que vocês gostariam que fosse a próxima live, para a gente poder seguir essa linha aqui e em breve trazer mais um conteúdo aí de passo a passo do zero para vocês. Beleza, galera? Pessoal, grande abraço e a gente se vê. Valeu!